Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez começando o Ser Artista Podcast no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Como vocês sabem, eu falo todas as noites, esse projeto é oriundo desse livro maravilhoso que eu fiz com o Arnaldo Bloch, que eu tenho muito carinho pela HarperCollins. E em janeiro estamos estreando no Teatro dos Quatro a peça Ser Artista, com direção da querida Beth Goulart, o Anderson Mille fazendo o Marcos Montenegro e a Leona Cavalli fazendo as 11 mulheres da minha vida. Hoje, todas as noites eu falo, vou receber uma amiga que eu adoro. Hoje é um amigo. É um amigo de verdade. É verdade. É um rei, né? Eu sempre recebo as rainhas, já passou o rei Mauro e hoje é um outro rei. E é um orgulho enorme que eu tenho de receber esse cara que eu admiro, meu amigo, há muitos anos, mas nós nos unimos profissionalmente, selamos a nossa amizade agora. Boa noite, Paulo Gorgulha. Muito boa noite, o prazer é meu e você é mais que meu amigo, você é meu irmão. Fico muito feliz. Eu digo mesmo. Fico muito feliz. Saiba que você está inaugurando uma nova era no podcast que vinha das mulheres, né? Você e as suas damas. As minhas damas. E agora chegou a sua hora. Eu encontrei a Irene Ravache no aeroporto, inclusive te mandei uma foto, aí eu falei para ela, puxa, onde você está indo fazendo podcast? Eu falei, eu brinco com ele que ele só recebe vocês, ele não recebe a gente. Muito bom. Ô, Paulo, eu vou começar nossa conversa nessa sinergia, né? Eu até falei com a Silvia Pfeiffer que quando eu a conheci, foi uma sinergia imediata. O nosso caso foi um pouquinho diferente, eu te conheci muito jovem, fazendo Pássaro do Poente. Eu era um fã, um espectador, um espetáculo que eu acho que foi um marco no teatro brasileiro. E depois de muitos anos, nos encontramos no Frankenstein, vamos falar um pouquinho disso, mas profissionalmente nós nos encontramos uns 4, 5 anos atrás. 2018. Eu acho que o nosso case é um case de uma parceria de muito sucesso, mas uma palavra que eu falo que é muito importante no processo do empresariamento, a confiança. Totalmente. A confiança. Totalmente. E quando eu encontrei você estava saindo de um contrato longo, iniciando uma nova etapa na vida, e eu falei para você, Paulo, com a tua história você vai trabalhar muito e o mercado vai te receber muito bem, e tudo aconteceu. Mas eu senti você muito firme comigo e te sinto muito firme comigo. Você acha que a confiança é a base de uma relação? Totalmente. Eu tenho um casamento de 37 anos com a mesma mulher e tendo filho só com ela, que só dura porque a gente confia um no outro. A coisa transcende, né? O Milton cantou isso lindamente. Qualquer maneira de amor vale a pena, porque tem muitas maneiras de amor, né? O amor romântico, que a literatura e o cinema prega, ele é muito limitado. Existem muitas outras. A nossa relação é uma relação de amor. Sim. Porque antes de você, eu nunca tive agente. Você nunca teve? Tive empresário, nunca tive. E a gente se conhecia e tal, eu te via de teatro, eu via essas coisas. E quando eu resolvi que eu queria inaugurar uma nova fase na minha vida, foi a você que eu procurei. Porque eu já te conhecia. Eu acho você o maior empresário, o maior agente de atores do país. E não é só de atores, de autores, de diretores. E o nosso jogo sempre foi muito claro, porque como eu nunca tinha tido agente, eu falei para você na sua mesa, no seu escritório, eu vou ver 2 outras pessoas. E dias depois eu estava voltado, sentando ali e falando, é você, vamos nessa e vamos embora. A confiança é fundamental, sem ela, nada vai adiante. E você, depois de um contrato muito estável, de muitos anos, né,
você recomeçar, te dá medo? Não, porque eu tenho você. Não é mentira. Jura? Não, porque eu tenho você. Porque quando eu saio de um contrato estável sem ter agente, eu procuro você, a gente fala, conversa, o que você quer? Você me perguntou. Eu falei, eu quero estar de novo no mercado, eu não quero mais assinar contratos longos. E acho que é você para me colocar. E você me colocou imediatamente e me monitora, e o mercado sabe da nossa relação. Tivemos oportunidade já de ver esta relação, infelizmente por 2 vezes, mas tivemos oportunidade de ver essa relação testada pelo mercado e ela prevaleceu e o mercado teve que respeitar. É isso. Mas você tem uma coisa que eu quero falar exatamente sobre isso, que é essa fidelidade. Você tem uma característica que a gente não precisa ficar bajulando um outro, mas é muito diferente. Você, além dessa confiança, você defende muito o posicionamento do agente na sua conversa, na hora de você conversar com o mercado. Isso me encanta, não pela minha vaidade, mas eu acho que o empresariamento é um casamento sem sexo, é uma confiança que tem que ter. E eu quero te agradecer por isso, porque também essa sua postura fortalece a nossa relação e faz com que cada vez mais eu lute por você. E eu me sinto defendido. E já tivemos chance muitas vezes, de uma situação de uma grande e poderosa emissora dizer não. Eu falei, olha, eu só posso decidir isso que vocês estão propondo, nessa mudança no nosso acordo inicial, depois que eu falar com o meu empresário, Marcos Montenegro. E aí eu recebi de réplica, não, mas quem decide é você, ele é só seu empresário. Eu falei, no nosso caso, não. A gente decide juntos. E você começou a constar dos e-mails e nada que foi feito comigo foi feito sem consultar você. E você, muito gentilmente, respondia aos e-mails. Eu estou aqui para ajudar. Como é que nós vamos conseguir contornar isso? A minha relação de confiança é com você que me representa. Não é com quem me contrata. É com quem me representa. A nossa profissão ela é muito adaptável, muito moldável às circunstâncias. Então, quem me contrata não é quem me representa é você. Te agradeço. Você falou da Vânia. Vânia, eu quero te conhecer pessoalmente. Já tentamos tantas vezes, a pandemia nos atrapalhou, hein? A pandemia nos atrapalhou. Porque a gente vinha jantar juntos aqui, em São Paulo, e nada rolou. Eu sou fã de Vânia na Spin há muitos anos e ela saber pessoalmente, quero muito conhecê-la. Mas sabe o que eu quero que você falasse? O projeto lindo que ela faz, social. Eu acho que o Brasil precisa de iniciativas desta forma em quantidade. Inclusive, eu acho que a nossa elite brasileira ela é muito culpada, porque ela é cada vez mais ela faz uma concentração de renda, não tem uma atividade social à altura como deveria ter, e eu acho que projetos como o da Vânia fazem a diferença no Brasil de hoje. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto. A Vânia ela tem uma característica muito própria dela, que é saber lidar com essas coisas, que eu até tentei. Eu dei aula no projeto do Raí no primeiro ano, o Gol de Letra no primeiro ano, no Morro do Piolho, lá em São Paulo, e eu quase morri. De tristeza, da condição humana, de como eles são invadidos, de como eles são maltratados, chegar lá e a polícia está lá dentro, batendo nas pessoas e tal. Eu não aguentei. A Vânia tem essa característica. Ela acolhe, ela abraça, sem que isso vá fragilizando ela, interferindo na vida dela. Então, ela tem um instituto chamado André Franco e Vive, que nasce a partir da morte trágica de André Franco, com 18 anos, que é filho de uma amiga dela, Ana, e elas começam sozinhas, de uma terceira Ana, que infelizmente perdemos no início desse ano, vítima de câncer, um câncer terrível que ela vinha cuidando há muito tempo, e nasce para essa formação, a inclusão dessas pessoas que são abandonadas, das favelas, porque não gostam muito que chamam de comunidade, das favelas, na dignidade do viver. Então, é um projeto que está aliado, está somado a um primeiro emprego, a uma chance. Então, ela tem nesses projetos formação de gastronomia, de computação, de corte e costura, disso daquilo, e parcerias com restaurantes, com editoras, com hotéis, com isso e aquilo, que aquelas pessoas saem dali e conseguem um emprego lá dentro. Mas ela tem que lidar com um conselho tutelar, ela tem que lidar com casos de assédio,
mães e pais que assediam crianças, espancamentos e tal. Era uma coisa louca, porque antes da pandemia tinha 320 crianças e todas as suas famílias. Depois da pandemia foi a 550 e tem gente na fila. Nossa Senhora. A Quem pandemia, financia o projeto, Paulo? Ninguém. Ninguém? Só doação. Só doação. Não pega dinheiro do governo, não faz nada, é só doação. A gente faz uma... Seja de pessoa jurídica ou física, tanto faz. Tanto faz. Ela sempre entra em editais e as empresas ajudam, porque hoje as empresas também querem, Monte, uma segurança de para onde vai a grana delas. Sim, a prestação de conta, né? Entendeu? Então, que é um problema no Brasil de uma maneira geral. As pessoas pegam tem uma desconfiança muito grande. O dinheiro, né? que é para ajudar essas comunidades, e desviam. Então, tem sempre auditorias dessas empresas, visitas dessas empresas, e ela está hoje associada a muita gente legal. Capim Santo, a Morena, o Itaú, o Instituto Itaú ajuda. Bom, são várias empresas lá e ela só cresce. E ela tem uma Que maravilha. imensa, e a gente precisa muito de projeto assim. E segunda a sábado, direto, com todas as crianças. Ela passou recentemente, aconteceu uma coisa muito... Um só episódio que vai relatar muito o que é que significa isso. Ela passou em 2021, ela passou por uma cirurgia nos olhos bem grave, assim, bem de emergência. E as crianças do Instituto, como ela ficou parada há muito tempo, alugaram um ônibus, pediram lá para... Poxa, mas pega aquele ônibus, aquele moço que dá o ônibus, e foram de ônibus, dezenas de crianças invadiram o hospital para visitar ela. Porque, que lindo! Porque ela faz muita falta, assim. Fruto Eu do me trabalho, peguei várias vezes acordando no meio da noite, olhando para ela e vendo se ela estava bem e tal. Ela dorme bem. Em ocasiões em que ela enfrentou polícia, porque foi lá dentro tirar gente lá de dentro e acabou matando essas pessoas, ou casos de estupro infantil pelo próprio pai ou padrasto, essas coisas, eu ficava muito preocupado com ela, mas ela vai bem. Ela vai bem. Ela é uma missão. É uma missão. Onde ela tem os instrumentos divinos dados a ela pelo cosmos, pela energia, e ela faz isso. Cansa-se, como qualquer trabalho, mas não fica destruída por isso, não. Uma missão dela. Vânia, parabéns. E a gente vai, em breve, se conhecer pessoalmente, hein? Isso Promessa, aí, hein? combinado. Paulo, você é um paizão. Porra, agora você é avô. Você! Quero te dar meus parabéns. Quem diria, hein? Animado para ser avô? Tá muito animado. Eu sou avô também. Eu sei. E é uma renovação, né? É. E você é um paizão que eu lembro você viajando com o teu filho, que é campeão de judô, né? Judô, E você vai junto no campeonato. Nossa, já fui a Sarajevo, na Bósnia. Sarajevo, eu lembro da viagem que você fez. Já fui a Canadá só para vê-lo. Vai e volta, viagem de 5 dias só para vê-lo mesmo, não é turismo, não. Agora, cuidado que o neto rouba mais atenção do que os filhos, hein? Tem essa preocupação. O primeiro neto é um menino, vai se chamar Nicolas, filho da minha mais velha, que é a Catarina, que é uma grande parceira de vida também, muito parecida comigo. Tem um gênio forte. Tem? Mais confiável. Se ela te deu a palavra, ela vai cumprir. Bem você. Vai... Bem você. O que eu gosto de você é que você é uma pessoa que fala o que pensa. Comigo, pelo menos, com muita educação sempre. Mas você gosta das coisas bem acordadas. Você gosta de definir. Definir as regras, fluiu. E acho que a vida é isso, Paulo. Você está certíssimo. Eu quero falar da sua formação. Né? Eu bato muito na tecla da formação e educação, da importância do ator estudar. Quando eu criei o livro e o audiobook, o podcast, a peça, é tudo para vocês, na verdade, é uma homenagem minha para vocês, né? A minha reverência, que eu sempre falo que eu durmo e acordo agradecendo a vida, eu poder trabalhar com vocês, porque se vocês não existissem, o meu trabalho não seria possível, porque eu gosto de trabalhar com o ator e produzir o ator. E acho que a formação é muito importante. Por aqui já passaram várias histórias diversas, né? Mas você vem de uma escola muito tradicional, que é a EAD. E até então nunca falamos da EAD aqui. E eu queria muito que você contasse, exemplificasse a EAD na sua carreira em nível de formação. Porque você vem uma EAD de muito tempo, que é muito conceituada, né? E que acredito eu que tenha feito muita diferença na sua visão, no seu olhar pela profissão. Então, a minha EAD na época era preciso fazer um vestibular. E dentro da Escola de Comunicações e Artes da USP, você optava por teatro, que era a Escola de Arte Dramática EAD. E a matéria português reprovava. Matemática reprovava.
Ah, é? Então, você não entrava como candidato a ser ator ou atriz se você não fizesse bem português e matemática. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Hoje é... Montenegro, eu quero te dizer uma coisa. A profissão como eu fui formado, como eu acredito, eu acho que está muito difícil se ver hoje no Brasil. Porque ela não é uma profissão, ela é um ofício. Uhum. É Concordo, 100%. exercer um sacerdócio. Quando eu vejo você falando de como é que você encara a sua atividade empresarial, eu não acho que é a sua profissão. Eu acho que é o seu ofício também. Porque a maneira como... Não é à toa que eu acho que você é o maior do Brasil, e já não é hoje, e é mesmo, praticamente, isso não é um elogio, porque você gosta da gente e você luta por nós, porque a gente dá alguma coisa em troca para você. E não estamos falando de dinheiro, Não, estamos de forma falando nenhuma. de realização, de vida, Sim. de filosofia de vida. Sim. Eu acho que está muito difícil, porque era obrigatório ler muito hoje. A maioria dos atores jovens com quem você se depara hoje em dia, principalmente em televisão, não sabe o que significa uma pontuação na fala. Uhum. Não sabe o que é um ponto, uma vírgula, uma reticência e uma exclamação. Não sabe o que aquilo quer dizer na hora de expressar a verdade que está escrita ali. Nunca leu, você cita coisas que para eles são mais como assim? Não, mas você é ator e não leu Stanislavski, você é ator e não leu Brecht, você é ator e não leu Grotowski. Você pode até não usar, mas você tem que conhecer, né? E aí a AD me proporcionou isso. Era muito puxado, muito difícil, grandes professores, alguns já morreram, inclusive, que eram professores que exerciam a profissão fora, como diretores, como produtores e tudo, e davam aula à noite. Tinha essa exigência do ator se colocar. É uma frase que eu ouvi na EAD e eu nunca mais esqueci. O ator não pode ser um agente mantenedor. O ator tem que ser um agente transformador. Que maravilha. Essa era a filosofia. E aí você ficava estudando para o meu professor de escola de teatro, de história de teatro, que chamava-se Paulo, e ele também já morreu. Ele, na primeira aula, nós éramos 40 na classe, daquele estágio saíram 20, e ele sentou, olhou para todo mundo e falou: de todos vocês aqui, só um vai seguir a carreira. Ficou todo mundo em choque. Ele falou: porque um só vai entender a seriedade dessa profissão. E, de fato, na minha turma, só eu segui. Na turma da Lília Cabral, que era 1 ano antes de mim, que eu estava na frente, só ela seguiu. Na turma enfim, e assim foi, entendeu? Era visto como um ofício, como uma missão. E é isso que você está falando, é muito importante, porque as pessoas não entendem que não basta ter talento, tem que ter a vocação. Vocação, muito bem. Muitos abortam porque não tem a vocação. Pode até ter o talento, mas não tem a vocação. E essa frase de estudos. Se você não pode ser um mantenedor, você tem que ser um transformador, você tem que se envolver com essa história. Exatamente. Então, eu sou o arauto dessa grande, maravilhosa história humana, neste mundo louco, com muitas facetas que é o humano, e eu tenho que ser capaz de passar isso adiante. E aquela pessoa que está sentada na plateia, na cadeira da plateia, ou hoje em frente a uma tela de cinema, uma tela de TV, tem que sair modificada com o meu trabalho daquele momento. E hoje tem uma cultura muito de consumismo, de dinheiro, e não há. As pessoas riem, mas não vão pensando em nada. As pessoas choram, mas não vão pensando em nada. Como é que se modifica? Como é que se transforma? Eu te deixo uma semente ali, que quando você vai embora, você fica pensando naquilo. Pô, aquilo que eu vi, o que aquela pessoa disse, o ator, naquele texto, realmente isso serve para mim, eu posso mudar isso ou aquilo da minha vida, eu posso tentar ver de outra maneira. É assim que você transforma as vidas. Para isso, é uma relação. Uhum. Você vive... uma frase do Matheus Nastergalli que eu vou copiar. Você vive em carne viva. Cada trabalho que você faz e que você se dedica para fazer aquele personagem é uma chaga que abre em você. Maravilhoso. Ela é Matheus Nastergalli, isso eu estou parafraseando. E eu concordo com ele plenamente. Você depois se cura. Mas a cada trabalho que você vai fazer é uma chaga que abre ali. E sangra, né? E sangra. E é carne viva e dói. E dói. E não é brincadeira, dói.
Se você não quer que doa, querido, você vai ter que fazer outra coisa. Aí não tem a vocação. Aí... Você falou uma coisa que a Natália falou para mim a vida inteira, né? A Natália me ensinou a respirar e ouvir. E ela falava, eu não faço teatro para agradar, eu faço teatro para transformar. E por isso que a Natália tem um dos maiores legados do teatro brasileiro de encenações, porque ela sempre foi muito criteriosa com os textos. Os textos dela tinham que mudar a plateia de alguma maneira. Eu também não faço qualquer coisa. Que nem você. Mesmo quando eu precisei, que era o início da minha carreira, que eu não tinha dinheiro, eu não tinha plano de saúde, e não tinha dinheiro para pagar o primeiro parto da minha mulher, dessa minha filha, que hoje vai me dar um neto, não fiz qualquer coisa para ter esse dinheiro, entendeu? Morei de favor no início da minha carreira com o bebê, que era minha queridíssima Miriam Meller, que me emprestou. São amigas. Que me emprestou o apartamento dela, muito generosa, disse, não, eu quero que você crie, você tenha seu filho aqui. Você não tem para onde ir, não tem onde pagar, você fica aí. Quando você puder, você paga. Uma coisa que eu falo bacana. Hoje, ela fica toda envergonhada. E Natália, que você falou de Natália, eu tive o prazer de fazer 2 trabalhos com ela. Um deles foi Pantanal da Manchete, o primeirão. E a Natália não só é uma praticante de um ofício, ela tem vocação, como ela é um ser humano praticante do exercício da vida. Exatamente isso. Não está o papel dela de atriz artista não está dissociado do papel dela de ser humano. Você a definiu. É uma coisa que mira com como outra. Ninguém. E a gente conversava horas lindamente porque é uma mulher de quem convive com a Natália percebe a grandiosidade da mulher que ela é. É uma coisa, muito raro. Não está dissociado. Não está, de pelo forma contrário. nenhuma. Natália é altamente confiável. Altamente. Vamos entender que nós somos artistas. Se você está aí disponível, abrindo os seus canais para ser o arauto das várias facetas dessa grande aventura do ser humano, é óbvio que você não é uma pessoa normal. Sim. Como aquela que vai ao escritório todos Sim. os dias, de 8 às 5 da manhã, e no fim de semana nunca trabalha, e tem férias, blá, 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 blá. Uma vida previsível. A gente não tem vida previsível, a gente tem que estar disponível a abrir chagas na gente. E agir a transformar o outro. Então, dentro disso, que o cidadão comum nos vê como uma coisa caótica, há uma organização extrema dentro desse caos. Há regras claras, que os próprios artistas hoje têm infringido muito. E Natália é uma atriz, uma artista dessa que não infringe. Com certeza. A vida dela não está dissociada da atividade artística dela, e a atividade artística dela não está dissociada. É tudo uma coisa só. Você falou uma coisa que a Ana Lúcia Torre comentou aqui, que eu acho muito interessante. Ela fala, eu saio do estúdio, eu deixo o personagem do estúdio, não levo para casa. Eu saio do teatro, o personagem fica na casa. Quem recebe é santo, eu não sou santo. Você tem esse... E cada ator tem um grau de envolvimento com a personagem, né? Você é desse ator que tem essa intensidade. Eu conheço atores que levam o personagem para casa. Não levo. Você não leva, né? Não levo. Uma coisa que eu disse para a Vânia desde cedo, quando a gente se casou, ela não sendo atriz e foi conhecendo o meu mundo com isso, estando comigo, que eu dizia para ela, eu represento lá. Eu sou ator lá. Aqui eu quero ser um cidadão, quero viver uma verdade, quero ser seu marido, pai dos nossos filhos, e construir uma família e viver a vida. Viver de fantasia, eu vivo lá. Aqui eu quero a realidade. Eu não levo. Maravilhoso. Me dedico profundamente enquanto estou lá. Claro. E saio exausto quando eu saio. Mas feliz quando o trabalho vale a pena, e aí sou eu mesmo. Muito bom. Ô Paulo, quando eu vi o Pássaro do Poente, foi um espetáculo, no meu caso, eu era muito jovem, um adolescente, mas muito transformador. Paulo Yutaka, grande, que morreu, né? Nosso Paulinho. E eu era amigo também do Carlos Takeshi, não vejo há muito tempo. Quando eu assisti aquele espetáculo com meu irmão, que era amigo muito do grupo, meu irmão que hoje é monge, o Drimê, mas eu tive a certeza que eu falei, nossa, esse tipo de espetáculo e esse tipo de arte que eu quero fazer. Vocês, na época, eram uma companhia ou era um espetáculo independente? Não, eles eram uma companhia em São Paulo. Lá em São Paulo fazia um ator, que eu nunca mais vi depois, chamava-se Semi Luft. E quando veio para o Rio de Janeiro, o Paulo me chamou e me disse essas palavras, eu acreditei na hora, eu nem tinha feito televisão nem nada, eu era só um ator frequente de teatro em São Paulo. Eu preciso de alguém que faça esse espetáculo, mas esse espetáculo é poético, é lúdico, e não vejo mais ninguém além de você para fazer. Pode fazer comigo?
E eu fui, e, na verdade, era o Márcio Aurélio que dirigia. Márcio Aurélio. E, na verdade, a direção do Márcio foi mais estética. A direção do conteúdo, da composição, foi toda do Paulo. O Paulo, para fazer aquele espetáculo, ele foi ao Japão e estudou Butô. Eu ia te falar isso agora, porque tem um trabalho de perna muito forte. E ele fazia uma mulher. Uma mulher. Lindamente. Irene Ravache e Beth Goulart estudaram Butô. Beth e falaram muito sobre o Butô aqui. E isso, ele como foi o ao Butô Japão, engrandece vocês. estudou Butô. E era uma loucura, Marcos Montenegro. As pessoas esmurravam a porta para entrar no Teatro Cacilda Becker. Incrível. E era lotado, lotado, lotado. E era uma história que, a princípio, poderia parecer uma história normal, dessas que Hollywood faz tanto, mas que, da maneira como era feito aquele espetáculo, tocava a alma das pessoas. Sim. Aí era transformadora. Sim. Porque era um lavrador muito pobre, que, sempre com muita dificuldade, um dia encontra um pássaro preso numa cerca da propriedade dele. Ele salva esse pássaro se transforma, em agradecimento a esse lavrador, numa entidade feminina. Não é uma mulher, porque não pressupunha relacionamento sexual ou romântico. Uma entidade feminina que, em agradecimento a ele, tece um tecido maravilhoso, que é muito valioso. Era só aquela vez, mas a ganância humana faz com que este lavrador obrigue ele a tecer de novo, porque vale muito dinheiro. Obrigue a tecer pela terceira vez, obrigue a tecer, até que mata, de exaustão, esta entidade que vem salvar a vida dele. Quando mata, ela se liberta, vira de novo um pássaro iluminado e vai embora para o céu. É muito linda essa história. E o lavrador fica sozinho. Paulo, como tua voz é bonita. Meu Deus do céu. Eu estava aqui, eu poderia fechar os olhos vendo você contar essa história. Querido. Que voz bonita. Você já nasceu com esse vozeirão? Fiz muita aula com Milene Pacheco. Milene Pacheco? Que era a nossa professora da IAD, que reprovava. Reprovava se não passasse, né? Todas. Você perguntou da IAD. A IAD é assim, não era só português e matemática. Expressão corporal reprovava. Dicção reprovava. Improvisação reprovava. Sérios, não? Era sérios. Era para fazer, para valer. Reprovava, entendeu? E a Milene vinha com aquela... Ela fazia a gente discursar uns arautos do Shakespeare. É da vontade de Otelo, nosso nobre e valoroso general, que em virtude das notícias ora proclamadas, e assim vai, e você tinha que fazer. E se não fizesse, reprovava. Que maravilha. Eu vou dizer uma coisa aqui. A Bibi Ferreira dizia que Natália Timmer era a voz mais bonita do teatro brasileiro feminino. E eu vou acabar de aqui oficializar que Paulo Gorgulho é a voz mais bonita do teatro brasileiro masculino. Olha, é verdade. Amigo, por que vocês acham? É irmão, hein? É irmão. É verdade. Você entra na televisão pela Manchete. Você foi um ator com preconceito com a televisão? Muito. Foi? Muito, porque eu tive uma oportunidade em 1983. O Walter Avancini abriu um núcleo de dramaturgia em São Paulo e lá a gente fez, junto com Neila Torraca e junto com Débora Duarte, Anarquistas, Graças a Deus, que era da Zélia Gattai, o livro da mulher do Jorge Amado. E eu fazia teatro terrivelmente já. E ali eu tive a sensação de que televisão não seria muito o meu canal, porque não era tão profundo quanto o exercício que eu estava fazendo. Eu fazia muito teatro com o Antônio Bujanra, no Teatro de Comédia no TBC, lá em São Paulo, e ele amigo do Silvio de Abreu, ele quis me trazer para a televisão. Eu falei, não, Bujanra, eu não vou... Vai me engolir, a televisão vai me engolir, eu não quero. Até que surge Pantanal. E Pantanal era a minha história. Eu sou mineiro da roça, eu nasci na roça, minha família é da roça. Mas você fez Carmen antes, né? Eu fiz Carmen antes. Mas você fazia Sem Prazer? Não entendia muito. Ia lá e fazia... Entendi. Não entendia muito. Mesmo porque eu achava pouco provável, e eu me enganei muito, que fosse crível uma parceria minha com a Lucélia Santos. Eu sou o dobro do tamanho dela. E nós fazíamos um casal. Ela fazia Carmen e eu, José. Fizeram os protagonistas. Era os protagonistas, com Julia Lemetz terminando o Triângulo Amoroso, que é uma fofa minha amiga até hoje.
Eu não entendia muito o porquê daquilo. E eu entendia o poder da televisão, a transformação que a televisão podia exercer e como ela poderia fazer sentido para mim a partir do Pantanal. Porque depois de Carmen, antes do Pantanal, ainda você fez o Cananga. Cananga do Japão, mas ali foi necessidade absoluta. Também fez nessa mesma Não tessitura não era um personagem pequenininho e eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Tá. E a Tezuka Masaki conseguiu uma participação lá, que era o Juarez Távora, um político que andou preso na Fortaleza de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, concorreu à presidência e tal. E era uma participação de 2 meses. E a tua chave, então, vira no Pantanal? No Pantanal. Eu estava escalado pelo Jorge Fernando para fazer Rainha da Sucata na Globo. Jorginho Fernando foi um cara que me estendeu a mão também. Mas quem me estendeu a mão mesmo aqui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi um senhor chamado Paulo José. Foi o Paulo José? E me botou dentro da casa dele com a Dina Sfati já doente, terminal, quase morrendo. Que bonito. E eu sou amigo das 3 filhas dele, que eu conheci muito. Ana. A Ana e a Clara, que eu conheci muito pequenas. E ele me chamou e ele me viu meio perdido, não tinha onde morar, não tinha nada. E ele falou: onde você vai passar o Natal? Eu falei: não tenho lugar para passar o Natal, não. Ele falou: venha passar na minha casa. E eu passei o Natal na casa do Paulo José, um apartamento no Leblon, com a Dina já muito doente e tudo. E tive a oportunidade de conversar muito com o Paulo e beber daquela fonte, que era também um ser iluminado. Meu livro de cabeceira é um livro de direção que ele fez na Globo. É um livro que não se vende. E a Bel Kuttner teve a gentileza de, quando o Paulo faleceu, ela arrumando as coisas da casa, achou um original de capa dura e foi no escritório me presentear. É isso aí. Ele era também um iluminado, ele era uma pessoa incrível. Eu A leio, Bel leio. a Clara a Ana todo mundo ali. E a propósito do que eu estava falando? Do Pantanal, eu ia falar, na verdade, por que o Pantanal virou a chave em você? Porque eu faria como... me lembrei. Eu estava fechado para fazer Rainha da Sucata, e aí quando o Jaime Monjardim me chama para fazer o Pantanal, eu falei: essa história sou eu. Eu vivi a vida inteira assim. Eu gosto do cheiro da bosta da vaca, eu gosto do cheiro do suor do cavalo. Você frequentava a fazenda quando era criança? Eu nasci na roça, eu morava na roça, em Minas Gerais. Não sabia, você morava na roça mesmo? Na roça, em Minas Gerais, um município chamado Maria da Fé, perto de São Lourenço. Eu achei que tivesse nascido e já tivesse para a capital. Não, eu morava lá. A minha mãe está enterrada lá até hoje, meu irmão está enterrado então lá. A tua história é muito ali, né? E eu falei pro Jaime, e o Jaime acreditou, ele viu nos meus olhos que isso era meu mesmo, o Benedito também. Ligamos da sala do Jaime na Manchete para o Jorge Fernando. Jorge, o Paulo quer falar com você. Eu falei: Jorge, muito obrigado, mas eu não posso fazer a sua novela, que é a Rainha da Sucata, eu tenho que fazer essa aqui é feita para mim, não posso perder essa oportunidade. O Jorge foi muito generoso, falou: claro, vá fazer, não tem problema nenhum. E eu acho, se não me engano, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que quem fez o meu papel, que era com a Regina Duarte, na época, foi o Gerson Brenner. Sim. E eu fui fazer o Pantanal e mudou a minha vida. Né? E foi difícil lidar com aquele sucesso todo inesperado? É absolutamente assustador. Assustador? Eu não tinha mais mãe viva, nem nada, e eu fui para a casa da minha irmã mais velha, magro, doente, assustador, e só chorava, porque a Vânia estava grávida na barriga da minha primeira filha e a gente não conseguia ir aos lugares mais. De tanto assédio. Vocês deram 46 pontos na Manchete. Saímos 2 vezes com polícia de lugares separados, assim, uma vez no Memorial da América Latina em São Paulo, que o Sérgio Reis e o Almir Sater me chamaram no palco, eles estavam fazendo um show para cantar lá, que eles faziam a novela também, para cantar La Chalana, uma música deles, e o turma invadiu o palco, foi um horror, e veio polícia, e eu me lembro, isso foi assustador, porque a Vânia estava bem grávida, e eu me lembro do policial falando: o senhor está de carro? O senhor está de carro? Eu falei: sim, ele me dê a sua chave, o senhor vai naquela viatura e ela vai naquela viatura e vocês vão se encontrar lá no Sumaré, lá em cima, em São Paulo, e lá levamos o seu carro. E saímos, e as pessoas rasgando, unhando, era uma doideira. Assim. E outra vez aqui, que a gente foi gravar na Baixada Fluminense, em Pavuna, também houve tumulto, rasgação e agarração e tal. Tivemos que sair com a polícia, não teve saída. E esse assédio te incomodava, Paulo? Você virar um astro, assim, popularmente falando? Ele me incomodou no momento porque eu perdi o controle da minha vida. Até que eu soubesse o que aquilo significava,
no que é que a minha vida iria se transformar e o que é que eu poderia fazer da vida, era muito assustador. Eu estava num vácuo. Eu não era mais aquele cara. Pantanal estreou numa terça-feira, isso eu me lembro. Eu ia ao supermercado, eu ia à feira livre, eu ia fazer. Na Uma sexta, vida normal, né? na sexta eu não podia mais andar na rua. Foi rápido assim? Foi rápido, muito rápido, porque era muito. O que o Jaime trouxe, além da história do Benedito? As novelas, naquela época, eram 70% estúdio e 30% externo. O Jaime inverteu essa ordem, botou 70% externo e 30% estúdio. E as novelas já eram muito clipadas. Corta, 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 corta. E o Jaime fez planos, sequências. Mais longos, então, né? Longos. Então, aquilo, a pessoa chegava de um trabalho, de um dia exaustivo, e sentava na frente da televisão e relaxava. Ouvia música e via planos de 3, 4 minutos de um tuiuiu voando. Só isso. E daí depois você contava a história, onde tudo era feito externamente, com natureza. E aquilo virou uma febre, virou uma febre. Tanto é que eu fazia 24 capítulos, que era a primeira fase. E é essa que eu vou ter que falar para você, porque é uma verdade. Eu não conheço outro ator que tenha voltado a um trabalho a pedidos do público. E você voltou. Foi o meu caso. O Benedito foi Você não estava, então, programado para a segunda fase da novela? Não. Tanto é que eu voltei como filho de mim mesmo. É verdade. O Cláudio Marzo fez o Zé Leôncio, que eu fazia velho, e eu voltei como Zé Lucas de Nada, que era um filho do Zé Leôncio, que foi uma história inventada pelo Benedito. Eles foram, ele e o Jaime, a São Paulo, e falaram, olha, a gente tem que trazer você de volta. Era uma época que não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. E eu fui na sede da Manchete, e o Jaime falou assim, ligou para o telefonista e falou, Paulo, presta atenção nisso. Passa todas as ligações que tiver aqui procurando o Paulo Gorgulho. Falou para ele, era um absurdo. Ele falou, a gente tem que te trazer Central de atendimento, né? A gente tem que te trazer de volta. Inventaram aquele personagem e eu voltei muito feliz. E depois que eu entendi o que era ser uma pessoa pública, que eu nunca mais ia ser um anônimo, isso se amalgamou, isso fez parte desta coisa que eu já tinha aprendido com o teatro, que era parte do ofício. Quando a pessoa vem falar com você, você pode dar a ela uma coisa que ela está precisando e ela nunca... E ela não tem outro caminho para conseguir, que é um carinho para o coração, que é uma atenção especial, que é um bom dia, que é um por favor, que é um obrigado, que é um até logo, chamar as pessoas pelo nome, tentar entender quais são as características pessoais de cada um e entender que você invade a casa das pessoas todas as noites. Sim. Eu já falei isso para muito colega meu. Já falei mesmo, eles achavam estranho. Eu agora não falo mais, né? Porque estou ficando. Você é avô, né? Você é avô. Eu não preciso mais falar essas coisas. Falei, isso é engraçado, vocês não gostam de assédio. Assédio é o termômetro do nosso sucesso. Sim. Você quer ser cirurgião e não quer ver sangue? Você não pode ser cirurgião. Sim. Você quer ser um ator, um artista reconhecido e popular e não quer que te assediem, te reconheçam? Não vai dar. Sim. Essa conta não fecha. Claro. É óbvio que não é legal aquelas pessoas que chegam e que invadem a sua privacidade. É o assédio carinhoso do respeito, né? O reconhecimento, por admiração. Por admiração. Claro, óbvio. Faz parte. Tem que saber lidar com isso, porque senão... Você falou uma coisa que eu adorei, porque a Irene fala muito, eu aprendi muito com ela. Eu falo muito das atrizes porque eu cresci com elas. Eu tenho 54 anos, comecei a trabalhar com 17, são 35 anos crescendo com vocês. E a Irene fala muito sobre os invisíveis, da importância da gente olhar, cumprimentar e trocar com os invisíveis, né? E às vezes tem uma pessoa que você entra no downtown, a pessoa está limpando, ninguém cumprimenta, né? Tem que cumprimentar, tem que dar atenção para as pessoas. Perguntar se está tudo bem. Se está tudo bem. E lembrar, né, que ela te contou, por exemplo, que o filho dela está doente. Exatamente. E depois você perguntar, depois de 2 semanas, falar, e o seu filho melhorou? É isso. Perfeito. Aliás, mas olha, Monte, eu tenho uma coisa... né? Uma estatística na minha cabeça. Para cada grande ator, pelo menos no Brasil, que você procurar, você vai encontrar 5 grandes atrizes pelo caminho. Elas são espetaculares. Elas sim. Espetaculares. Sim. Hoje até achei engraçado que o Chu cineasta,
colocou, gente, acabei de descobrir que no Elenco Digital, que é uma plataforma onde vocês estão, né, tem 100 mil atores. Eu fui lá e respondi, não, Chu, 120 mil. Ele falou, Montenegro, como é que vai ter emprego para todo mundo? Eu falei, não tem. E as pessoas não entendem. E aí entra vocação, talento, carreira, tudo isso. Dedicação. Doação. Tudo isso pesa nessa hora. Você tem uma frase que eu concordo plenamente. Se ela for feita encarando isso como um ofício, a arte cura, a arte resgata. Salva e resiste. Salva, a arte resiste. Mas é a arte. Exatamente. Não é o seu emprego. Se você transformar aquilo num emprego... Por isso que eu foquei minha carreira de agenciamento tanto em cima da arte, porque não são contratos e números que me alimentam. O que alimenta é o resultado do trabalho de vocês. É isso que me move. Né? Às vezes tem coisas que não dão dinheiro nenhum e me move mais do que uma coisa que dá dinheiro. Né? E é isso que me transforma. E é isso que me fez também chegar onde eu estou chegando. Você se sente um cara... quero falar do Pantanal antes. Como foi? Porque já que você foi o único ator que voltou lá em Pantanal, eu acho que você foi o único que fez Pantanal agora. Foi homenageado no primeiro capítulo lindamente. Foi emocionante para você? Muito emocionante. Muito, porque é uma sensação de fazer parte da história. É um prêmio, né? Eu acho que te deram um prêmio. Quando liga o Bruno Luperi, que é o neto do Benedito Rui Barbosa, que foi o que escreveu essa versão, e fala, Paulo, queremos que você passe o bastão. E no nosso caso é um berrante. Você é o único que vai representar aqui, vai fazer o primeiro capítulo e vai passar para o outro ator, que vai fazer o Juventino, que era o pai, era anterior até ao 011, e vai passar o berrante para ele e vai sumir da história no primeiro capítulo. Você faria? Eu falei, nossa, com muito prazer. Eu achei muito lindo isso. Foi muito emocionante. Você fez algum tipo de avaliação da carreira com esse convite, de olhar para trás e falar, nossa, que bonito que eu construí? Ou você não tem esse lado? Não tem. Não? Eu sou saudosista, eu sou melancólico. Não. Eu sou emotivo. O melhor é o que está por vir. Você se sente um cara mais calmo, Paulo, com a idade? Muito mais. Muito mais. Eu tinha um amigo de início de profissão de teatro, falava, você sobe em parede de costas, pelo amor de Deus. Não. Hoje eu aprendi, hoje em dia, hoje é uma forma, mas graças a Deus já há alguns anos, bastante tempo. Tudo pode ser dito, a maneira de se dizer é que muda. Claro. Eu me lembro muito bem quando eu ouvi a primeira vez a frase, cuidado com dizer a verdade sempre. Dependendo da maneira que você diz a verdade, ela pode ser a maior agressão que você faz ao outro. Falei, nossa, que louco isso. Eu absorvo essas coisas e vou incorporando na minha vida, entendeu? E eu acho que hoje em dia também, com a mudança do mundo, é melhor a gente ouvir do que o mundo está cancelando e julgando o tempo inteiro. Hoje eu sou muito mais paciente no set, hoje eu sou muito mais... tento entender muito mais o outro. Te incomoda a arte de esperar? Que espera? Não, porque eu tenho grandes referências na minha vida, né? Uma delas foi, logo que eu comecei a fazer teatro, uma grande atriz italiana chamada Anna Magnani, que uma repórter perguntou para ela, a senhora não faz plástica, a senhora não tira rugas, a senhora não pinta cabelo. Por quê? Ela falou, minha filha, a vida levou tanto tempo para botar essas marcas, por que eu vou tirá-las? E isso ficou na minha cabeça. Falei, caraca, a gente tem que ser verdadeiro mesmo. Não adianta eu pintar o meu cabelo. Não adianta eu fazer uma plástica aqui e o resto. E a minha história, tá tudo aqui. Se eu vou fazer um personagem que precisa de um cabelo, mas eles pintam na hora e eu vou fazer. E outro foi o Marcello Mastroianni. Perguntaram para ele, quantos anos você tem de cinema? Ele falou, 3. Não, são 30, mas de cinema eu tenho 3. 27 eu tenho de espera. E eu entendi que isso era a minha profissão. É isso. Esse é o caráter da minha atividade. Perfeito. Do meu ofício. Ele respondeu, eu tenho 30. São 3 de cinema e 27 de espera. E eu falei, é isso. Nada como a sabedoria, não? Se você entende... Envelhecer te assusta? Pelo contrário, me fez uma pessoa muito melhor. Eu gosto muito mais de mim agora. Porque as pessoas pensam que, pelo menos no meu caso, aquele cara que subia em parede de costas era feliz porque era assim? Não. É um tormento você querer ser paladino. Você querer ter a verdade sempre presente na sua língua e querer mostrar para os outros como eles estão errados. É um tormento. Quando você se acalma e aceita mais o outro como ele é,
você começa a ver que você também tem limitações, que você também é aceito pelos outros como você é. Isso é tudo mais suave, é muito mais tranquilo. Hoje eu tenho muito carinho da classe. A classe me trata com muito carinho. Te respeitam muito. Tenho muitos convites que eu não posso Graças a atender. Deus. É você que eu jogo a Graças bomba para a ele. Deus. Falo, olha, Montinho, assim não. Aí ele vai resolvendo para mim. E acho que eu evolui bem. A velhice só me Agora, fez bem. Voltando a falar um pouquinho da Vânia, que eu acho muito interessante, são 7. 37. A Vânia tem uma coisa muito legal com você, que é a compreensão da sua profissão por inteiro, né? É difícil você... É difícil. Ela foi casada com um galanzão jovem, que é o galã hoje da terceira idade, digamos assim. Isso. E ela sempre foi muito compreensiva nesse teu processo. Que é natural dela. Não é um processo racional. Ela não para e pensa assim. Ela É uma coisa natural. orgânica, né? É orgânica. Do mesmo orgânica. jeito que eu sou o Paulo, que é marido dela e pai dos filhos dela, e aquele cara que quando chegava enlouquecido dos primeiros anos de fama e de trabalho, ela falava, não, você tá insuportável, vou trancar você naquele quartinho. Ela dizia, porque eu não era o ator famoso. Mas pra é ela. ótimo ela ter um limite desse. É a mesma pessoa que vai na favela e que atende a criança que foi estuprada, ou a mãe que fez um aborto, ou chama ao conselho tutelar, e é natural para ela que ela faça isso. É por isso que eu tô com ela, né? Por isso tá com ela. Muito bonito. Agora eu quero saber uma coisa de você. Você, com esse temperamento que você diz que tem todo, existem duas funções que são a base do ator, que é a relação com o autor e a relação com o diretor. O autor, por sua vez, ele não gosta que altere o texto, né? Você, primeiro, a relação com o autor. Quando você recebe os capítulos, né? Quero saber duas coisas. Primeiro, se você é aquele ator que lê tudo e está por dentro da história, se é só o seu personagem. E como é quando você se depara com um texto que você não sente que está orgânico, que você não gosta? Por que eu te pergunto isso? Porque você é um cara muito preparado. Você é muito culto, você vem de uma geração que, além de um domínio absoluto do português, você tem um domínio cultural e sabe quando a coisa está boa. Eu já passei com você várias experiências da gente analisar juntos os roteiros, a gente sempre chega à conclusão, é bom, vamos fazer, não é bom, vamos fazer. Então, você tem uma consciência artística que é fundamental para ser o cara que você é. Mas você faz aquilo sofrendo ou você propõe um caminho de adaptação para aquilo ficar dentro da tua embocadura? Eu acho que um bom autor, ele faz 50% do trabalho do ator. Se você tem um bom texto na mão, você tem 50% do trabalho. Os outros 50% é a sua capacidade, o seu talento de realizar aquilo, interpretar aquilo e fazer aquilo virar verdade. E eu não falo com autores, a não ser que seja em teatro. O diretor é a minha ponte. Olha, vem aqui, fulano ou fulana, isso aqui não está legal, porque isso e aquilo. E qual é a sua proposta? A minha proposta é, como eu levo uma proposta e ela é sólida, porque ela é dentro de uma especialidade, de um conhecimento, geralmente é aceita, e o diretor faz essa ponte com o autor. Pode mudar sim o texto, pois eu não falo com o autor, não. E ultimamente, de uns anos para cá, não trabalho mais com autores e diretores que eu não confio, que eu não gosto. E com o diretor, como é que é essa relação? Se eu não confio, isso é desde cedo. Se eu não confio, não trabalho. Não trabalha? Não trabalho. Como é que... Mas, sempre fui carne de pescoço. Mas aí, isso que eu quero saber. Você está no set, o diretor fala, Paulo Gorgulho, não é esse tom. Paulo Gorgulho, vamos... Como é que funciona essa relação? Eu gosto muito de ser dirigido. Aí eu quero saber isso. Gosto muito de ser dirigido. Se ele falar para você, Paulo, menos, Paulo, vamos fazer mais assim, isso você curte. Perfeito, porque se eu confio nele, se eu confio na no olhar dele, né? No olhar e na cultura também. Se ele tem conhecimento daquilo que ele está falando, eu me entrego, eu gosto. E deixo isso claro em todas as minhas produções, início de produção. Quando eu aceito, eu digo, eu gosto de ser dirigido, hein? Eu não sou ator que eu gosto, porque é uma parceria, é uma troca. Sim. Do mesmo jeito que é uma troca, para usar uma análise que vocês vão entender mais fácil, do mesmo jeito que é uma troca nós dois aqui, que eu digo às vezes, eu olho para você e falo, ai, será? Você fala, faz porque é bom. Ou, ai, quero fazer. E você diz, olha, talvez não seja tudo isso. É a mesma coisa com o diretor. E aí eu estou num trabalho agora que é o Amor Perfeito, que é uma novela eu não fazia novela na Globo há 20 anos, né? Eu saí da Globo em 2003 e voltei agora. E que é uma novela que tem feito muito sucesso e que eu aceitei porque é um personagem que me interessa muito, porque é a primeira direção geral de um negro na Globo e é a primeira novela protagonizada por negros.
São 50% Do 57% do elenco de negros. E tem uma mensagem muito poderosa. Ela se passa em 1940, 30 e 40, e faço um senhor empresário, coronel muito poderoso, uma elite branca que é racista, preconceituoso, que é machista, que maltrata a mulher e a filha e tal, e que tem uma redenção no final, e isso é importante, não por mim, não por personagem, porque eu acho que a gente está no momento... Sempre estivemos, mas agora não é possível mais deixar isso passar. Temos que pedir perdão por nossa homofobia, temos que pedir perdão por nosso racismo, temos que pedir perdão pelo nosso machismo, pelo nosso feminicídio. E ele me deu um personagem para fazer isso. Um cara que persegue a filha, a mulher, e o genro, que é negro, com quem a filha casa, a novela inteira, e no final ele se vê transformado e ele pede perdão ao genro, que é negro, pede perdão à filha, que é a mulher, se arrepende de como tratava a mãe. E aí eu falei, quero fazer. Então me dá que eu quero isso na minha boca. Mas vocês têm que me garantir. Duca Rachid, ela é incrível, né? Incrível, né? Incrível. Escreve com uma maestria, né? Elísio Lopes e tudo. E é uma autora que tem uma coisa que eu adoro, que ela faz encontro de gerações nas obras. Isso. Você fala tudo isso e eu concordo com tudo e complemento. E não podemos ser etaristas. Etarista. Um dia desses eu te falei, nossa, como a sua batalha é bacana, o Monte, porque do etarismo. Porque essa novela, a Duca traz, tem lá, É isso. Tony Tornado, com 93 anos de idade. Tem lá Antônio Pitanga, com 85. Tem lá Tonico Pereira, com quase 80. Genésio de Barros. Tem o Paulo Betti. É uma galera da velha guarda que traz e que só brilha. Só brilha. E ela é que traz. E eu falei para Duca, vamos fazer, mas você me promete que no final esse cara vai pedir perdão. Porque é uma mensagem muito... Ele vai ter que ser transformado por isso, e eu vou ter que passar uma mensagem de que o racismo, a intolerância, o preconceito, o machismo, a homofobia, nada disso nos leva a nada, não é natural do ser humano. É uma coisa introjetada por mecanismos culturais e que não é verdadeiro. Ela falou, perfeito, e já estou com os capítulos na mão. Mas e olha só, está escrito. Você está me dando uma história maravilhosa, que eu nem sabia que você tinha falado isso para ela, e está me dando um exemplo também que eu adorei. Isso, de uma certa maneira, não é uma interferência no autor, pelo contrário, é uma sugestão, mas isso é fruto do seu conhecimento, do seu domínio pela obra. Isso é fundamental. Fundamental. Você me perguntou no meio da pergunta e eu não respondi. Você só leu o seu... Eu leio tudo. Tem que ler tudo, né? Eu tenho que saber onde é que o cara está indo. Eu tenho que entender que tem um colega do outro lado. Eu tenho que chegar antes do meu horário marcado. Eu tenho que chegar preparado o máximo que eu puder para aquilo. Se eu não puder estar preparado, eu tenho que avisar ao diretor, por causa deste evento assim, circunstancial, um acidente, eu não consegui estudar e eu não estou preparado, para dar a ele a chance de eu te espero estar preparado, ou eu mudo para outro dia, ou vamos assim mesmo. Confio em você, mas eu tenho que ser efetivo, não esconder isso. Eu não pude me preparar, eu não vou falar para ninguém. Sim. Vou dizer isso para as pessoas, entendeu? Acho... Você é da época que não tinha preparador de elenco. Não. Não tinha coach, não tinha coordenador de intimidade, não tinha nada disso. Eu acho que foi uma evolução, um passo grande, positivo que nós demos. Adoro os workshops, eu acho que os workshops introduzem muito bem os atores à obra, acho que são fundamentais. E acho que, de certa maneira, o retorno que eu tenho dos nossos atores, de vocês todos, que os preparadores acrescentam muito. Muito. Na composição. Muito. Né? E tem muita gente que achava, o coach é aquele que passa texto. Não tem nada a ver. É um trabalho muito mais complexo, né? De composição mesmo, do estudo da personagem. Ele pega na tua mão, o bom coach, mergulha com você mergulha naquele buraco. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de ser dirigido. Não gosto de qualquer um, né? Precisa saber o que faz. Mas você acha que a partir de hoje, todo o trabalho que você fizer, você sente necessidade do coach, assim, é um apoio que você gosta de ter? Eu não sentirei necessidade se o diretor me der esse apoio. Se o diretor não tiver tempo, ou for uma produção muito complexa e tal, eu quero. Eu ensaio até hoje. Estamos no final da novela e eu vou 2 horas antes, 2 ou 3 vezes por semana, para ensaiar as cenas mais importantes depois, com a coach, que no caso desse trabalho é a Ana Kfouri. E ela é maravilhosa, conheço o teatro há mais de 40 anos em São Paulo. Trabalhei com ela no teatro. E a gente investiga juntos, ela pega na sua mão e te ajuda a investigar juntos ali. Eu gosto muito. Muito bacana. Gosto muito.
Paulo, vamos agora ao nosso quadro Dicas de Leitura. Eu vou começar pela sua dica e depois eu vou dar a minha dica para você. Tá legal. Então, e aí eu quero que você comente um pouquinho por que você está me dando essa dica de leitura e para os nossos espectadores aqui. Vamos lá, por que você trouxe essa dica? O Infinito em um Junco, da Irene Valerro, é só porque é a história do livro. É como é que surgiu isso? Com licença. Isso, neste formato, com este tamanho. Esse tamanho não é aleatório. Livros de arte têm esse tamanho, que também não é aleatório. Este tamanho surgiu com a evolução disso aqui. É melhor de segurar, é mais fácil de manusear. Você tem melhor compreensão da história. Esta mulher conta a história da evolução do livro. Vem desde a tradição oral. Ela escreveu isso em 2002, é um livro recente. Eu leio muito, então eu vou lendo essas coisas. E ela tem 42 anos, ela é jovem. Vem desde a tradição oral, passando pelos pergaminhos, que eram feitos em pele de de pele de carneiro, até lá os papiros, que era dos egípcios. Depois, como é que se transforma em códices, que as pessoas pegam as várias folhas e falam, ao invés da gente enrolar, por que a gente não amarra todas elas juntas e deixa assim? Até que se vai e evolui para o livro, dentro desse tamanho, dentro desse formato, e ela dá essa evolução histórica do livro com um pano de fundo de cada época. O que é que significava cada época? Com as suas interferências culturais, com os seus hábitos. Por exemplo, na Grécia Antiga, ela descreve, isso tudo documentado, ela cita os autores, a tradição era se ler em voz alta. Nada era bom se não lesse em voz alta. As pessoas liam, estava escrito ali numa pele, num papiro, elas liam. Até que um dia alguém começou a entender que se lesse em silêncio só na cabeça, ela tinha a liberdade de ser crítica em relação ao que ela estava lendo, sem correr o risco, sem poder não precisar externar aquilo que ela estava pensando, e ela tinha a possibilidade de criar grandes eventos na cabeça, só na cabeça dela, a partir daquilo que ele estava lendo. Na Grécia, isto foi considerado, a pessoa ler em silêncio, foi considerado nos primeiros tempos um distúrbio mental. Olha. Era uma doença. Fulano é estranho porque ele lê em silêncio. Como é que é isso? O que está acontecendo? E ela, então, dá todas essas dicas com fundos históricos. Ela começa a história com a grande biblioteca de Alexandria. Por que eles tiveram aquela loucura de fazer... eles queriam tudo o que tinha sido escrito, códices e tudo, de todo mundo, e eles mandam gente para o mundo inteiro ali dentro daquela biblioteca. E era uma loucura daqueles imperadores que sucederam o Alexandre, porque matavam por isso. Né? Você ter um livro, antigamente, custava um baúzinho de ouro. Entendeu? E ela espalha pelo mundo para ter isso aí. Ela começa por aí e vai explicando como é a evolução. Então é muito... Eu amei muito a sua dica. Atual e tem muito a ver com você, né, cara? Por isso que eu quis trazer para você. Muito obrigado. Nossa, eu ficaria aqui, inclusive, te ouvindo o dia inteiro, porque você fala de uma maneira com tanta magnitude que é fascinante. Muito obrigado. Muito obrigado. Você. Agora, a minha dica para você... do meu livro é porque eu sou apaixonado pela Fernanda e eu acabei de assistir esse espetáculo do dela, sobre o Nelson Rodrigues, essa é a biografia dela, eu acabei de ver o espetáculo dela aqui no Teatro Village Mall, fiquei muito fascinado, durante 4 dias, 4.000 pessoas vendo a Fernanda lendo Nelson Rodrigues durante 1h40, é muito fascinante isso. Né? E acho que a biografia da Fernanda é uma inspiração para qualquer pessoa, não é porque ela já é, não, é porque a Fernanda ela é muito especial como ser humano e como atriz. E você que acha que o Instagram da Montenegro Talent é da Fernanda Montenegro? Não, não é. Ele é da empresa Montenegro Talent. Eu não trabalho com a Fernanda Montenegro, sou muito amigo dela e da Carmen Mello, empresária dela, que eu amo. E a Fernanda Montenegro não é a gestora do Instagram da Montenegro Talent. Não, eu tenho que contar uma coisa que é muito engraçada na minha vida. Você tem uma pessoa do seu staff
que é uma pessoa que lida comigo muito diretamente, que chama-se Fernanda. Sim. Então aparece no meu telefone Fernanda Montenegro, que é a Fernanda da Montenegro. Aí quando ela liga, alguém está do lado e fala, mas a Fernanda Montenegro está te ligando? Olha, já ligou, mas não é o caso, não é? Não, esta é outra mulher que foi muito carinhosa e acolhedora comigo. Esta é outro ser humano que não dissocia a sua arte da vida. Por isso que ela e a Natália são próximas de todos almas os níveis. Gêmeas, Almas unicárnia. gêmeas. São grandes amigas porque elas têm a mesma visão da vida e do ofício. Com essa eu troquei quando nasceu minha primeira filha. E eu era muito famoso, a loucura da fama, da popularidade. Dono do mundo. A popularidade e a minha primeira filha vindo. E com essa eu troquei em camarim pérolas sobre a existência. Como era lidar com a profissão e a família. Muito bacana. Assim, Fernanda, como é que você faz para ter filhos e ser essa... Ela olha para o outro o tempo inteiro. E a gente trocava, é muito generosa e respondia sempre meu filho. Ela chama os outros de meu filho desde que ela tinha 20 anos de idade. Talvez a mãe dela falasse isso, ou a avó, não sei. Meu filho, ela dizia. E a gente trocava, confiei muito nela. Não pode ser ator e não ler a biografia da Fernanda Montenegro. Não dá. Não tem como. Não tem como. Ô Paulo, eu quero voltar um pouquinho nessa questão do galã, porque assim, você fez infinitas novelas na TV Globo e esse assédio, e eu sinto que isso é uma questão que você lutou até para aprender a lidar. Mas o fato de você, um homem bonito, assediado como galã, isso era uma coisa que também te incomodava muito? Muito, isso sim. E como você lidou com isso? Quando eu me livrei disso dentro de mim, eu entendi que não era uma coisa externa. Como se livra disso? Porque assim, primeiro vamos para o começo, né? O que me incomodava nessa história de galã é que ele limitava muito a minha possibilidade de atuação. Só podia fazer aquele tipo de papel. E a televisão... Te rotula, né? Te rotula. E aí isso me incomodava muito. Falava, não, mas eu venho de teatro, eu fiz Ralé do Gorky, que eu fazia o maior ator do seu tempo na Rússia, que era ignorante, analfabeto, não sabia ler e escrever. Era alguém que falava para ele o que era o texto, ele decorava com alguém falando, porque ele não sabia ler e escrever. Eu fiz Ramon de Valle-Inclán, que eu era o diabo em cena. Eu fiz... Como é que aqui eu só tenho que fazer galã? E o papel de galã na novela geralmente não é tão interessante. Sim. Ele segue um modelo que é aquele, ama a pessoa, amor impossível, passa a novela, estou tentando se reconciliar, no fim, que lindo. Não. Fazer a maldade eu custei para entender isso, é uma coisa horrorosa, mas ela é inerente ao ser humano. Você desvencilhar-se desta não compreensão da maldade te possibilita navegar muito bem pelos caminhos e ser mais crítico em relação a ela e identificá-la com mais clareza e apontá-la para os outros com mais clareza. Então, os vilões são interessantes de fazer porque é um mergulho inusitado na alma humana que as pessoas não querem ver. Uhum. Então, hoje, a publicidade, o que se vende, a dramaturgia, tudo este verniz do homem, mulher bonitas, da coisa perfeita. Não é só isso o ser humano. Vamos entender o que está por trás, até que para que eu, entendendo o que está por trás, eu possa ter mais condições de conseguir chegar a um entendimento perfeito. Então, me incomodava porque eu queria sempre os outsiders. Mas você chegou a se posicionar na época e falou assim, olha, eu não quero mais fazer o galã, eu quero fazer o vilão, eu quero fazer um personagem diferente? Não, ou você deixou eles decidirem? Não tinha essa possibilidade na Globo daquela época. Eu estava na Globo, de novo, não tinha internet, não tinha... E a Globo ainda era no Jardim Botânico. Eu fiz a primeira novela do Projac, que hoje não é mais Projac, é Estúdios Globo. Que foi a novela da Glória Pérez, né? Não, em 94 foi a do... A do Projac não foi a primeira, não foi Explode Coração? Não, foi antes. A nossa foi antes, que foi do... como é que era? Porque eu tenho uma foto que eu lembro que é o Dr. Roberto no estúdio de Explode Coração. Como se fosse não, mas a nossa primeira não tinha estúdio. A gente só fazia externa. Não sabia. Que foi com o Denis Carvalho que dirigia. Dono do Mundo, não. Não, o Dono do Mundo foi Fera Ferida. Fera Ferida. Que eu fiz uma coisa antológica, né? Que era um personagem com a Cássia Kiss, que é uma grande atriz, independente de todo o resto que ela significa, é uma grande atriz.
E ela fazia uma solteirona virgem que era apaixonada por mim, que era um cara broxa. Então, era genial. A gente passou a novela tentando um encontro amoroso. E no último capítulo, eles conseguem ter um terremoto na cidade. Era incrível. E a gente fez, então, lá a gente fazia todos os estúdios na emissora, mas as externas eram lá. A primeira, Entendi. Explode Coração, foi Foi de o estúdio, tá certo. feito. Fazer um vilão é sofrido por um lado de fazer maldade, mesmo que na ficção, ou é tudo ficção que não mexe com você? Eu não acho que é sofrido, eu acho que é mais delicado. Porque Acha? você tem que deixar claro para quem está te vendo uma postura crítica de alguma maneira em relação Porque tem àquilo. alguns autores que falam, eu fiz tanta maldade como vilão que me incomoda. Então, mas você tem que deixar uma postura crítica ali. Você tem que deixar claro para as pessoas que você tem uma postura crítica. Há que haver, nos dias de hoje, eu acho que ainda não há possibilidade, tolerância zero com qualquer tipo de maldade, ou de intolerância, ou de preconceito. Há que haver uma punição para ele no final. Sim. O Senão, vilão não pode ser o perdoado. mal não pode vencer o bem. Não pode Não vencer pode. o bem. Sim. E isso, acabei de me lembrar de uma frase da Anissete Bruno. Um dia ela me viu assim também, a gente estava fazendo uma novela e falou, puxa, as conversas com a Fernanda era a Vânia grávida, foi antes da Catarina nascer. A conversa com a Anissete foi depois que a Catarina nasceu. E ela estava meio assim, ela disse, o que foi, meu filho? Eu falei, eu botei uma filha no mundo, estou muito preocupado de botar uma criança nesse mundo. Ela falou, querido, se nós não aumentarmos o exército do bem, o exército do mal vai vencer. Espetacular. Cara da Anissete fala isso. Espetacular, né? Espetacular. Genial, né? Pô, tenha filhos com essa dignidade, transforma essas pessoas em cidadãos honrados e decentes e o mundo vai ficar melhor. Entendeu? Com todos os respeitos aos meus talents, amo todos incondicionalmente, mas eu não posso ser hipócrita e não dizer que foi a morte mais sofrida da minha vida, de todos eles. Eu chorei 30 dias, que eu não esperava, ela foi internada muito bem. E eu volto a dizer, e falo todos os dias para a Beth Goulart, como a Anissete fazia diferença. Bom, e os filhos que ela deixou, Anissete, a Beth, a Bárbara e o Paulinho. É a pessoa mais incríveis, agregadora que eu conheci na minha vida. E eu tinha a frequência de como se fosse da família mesmo, de comer mensalmente lá. Mas eu sinto assim, na alma a dor, sabe? É impressionante. Paulo, antes de você fazer o Amor Perfeito, a gente voltou para o Globo. Você fez o Pantanal e fez a segunda chamada que estreou ontem na TV aberta. Eu adoro. Adoro. Acho uma série muito bem feita. O propósito da série é muito bom. Tem uma dificuldade que eu acho que é absurda que vocês enfrentaram de noturna, né? Tudo noturna. Todas as histórias que estão ali são verdadeiras. Primeiro que foram feitas São pesquisas. todas verdadeiras? Todas verdadeiras. Todas as pessoas contaram essas histórias na pesquisa dos autores. Inclusive, as autoras foram até a favela onde a Vânia tem o instituto dela, pesquisar lá, porque lá dentro tem um EJA. Né? Lá dentro tem um EJA, que é Ensino para Jovens e Adultos, né? Que é um antigo Mobral, agora é diferente. E elas queriam visitar um EJA dentro de uma comunidade e você não entra na comunidade assim à toa à noite. Não. Não mesmo. Você tem que ter autorização, você tem que botar uma roupa, você tem que isso. E elas pediram e foram lá e a Vânia levou elas e tal. Todas as histórias são verdadeiras, são pesquisas. E a gente não fez estúdio, é tudo locação. Tudo locação. A primeira temporada foram 5 meses de 6 da tarde às 6 da manhã. Exaustivo demais. Dentro das favelas. Isso é. 6 da tarde às 6 da manhã, você começa a ficar meio alterado. Trocar literalmente o dia pela noite. Né? Trocou o fuso. E fazendo aquelas histórias muito viscerais, pesadas. Entendeu? Mas o resultado é lindo, né? É lindo. E é uma série matemática necessária ser discutida, apresentada. E ontem eu fiquei muito emocionado quando eu vi o Moacir Franco, que é um excelente ator. E um companheiro incrível ele foi. Eu até postei uma foto com ele que eu conheci recentemente num congresso que eu fui do Mundial de Educação, que eu fui dar uma palestra. Um beijo, Instituto Casagrande. Foi uma maior emoção da minha vida. Você deu um depoimento, inclusive, lindo. E eu conheci o Moacir Franco lá e acho que é uma série que realmente merece o sucesso que está fazendo. Eu acho impressionante. A sua passagem na Record foi uma passagem muito feliz. Foi.
né? sim. E eu falo isso porque não é todo ator que trabalha fora da Globo e é feliz, porque não é um mercado ainda na época, no passado, quando você foi para a Record, estava começando a ficar uma disputa, né? Mas estava muito concentrado na Globo ainda. E acho que você estreia na Record com o pé direito com essas mulheres. Nossa, Marcílio Moraes. Marcílio Moraes. Que texto Eu incrível. adoro novela de época. Eu também. E aí eu te pergunto, você como ator, você tem essa preferência? Eu gosto mais de uma novela contemporânea, gosto mais de uma novela... Essas mulheres do Marcílio faziam um vilão tremendo. Maravilhoso o Lemos. Era do mal, porque era Brasil Colônia, escravidão. Esse homem era do mal mesmo. Mas o Marcílio escrevendo eram textos incríveis para se fazer. Não tenho preferência, não. Tanto faz. Não. O importante é a personagem. Se for um bom texto, se tiver a ver, se for acrescentar. O que me norteia, Montenegro, é isto mesmo. Os meus trabalhos eu tento sempre fazer para que eles sejam transformadores e não mantenedores. Se eu tenho uma chance, como é o Marcílio, como é a Segunda Chamada, como foi o Pantanal, como é esse agora Amor Perfeito, que eu posso levar novos questionamentos para as pessoas pensarem, e hoje, nessa novela, as pessoas me param na rua e falam muito assim, olha, você tem que ficar diferente, você tem que acabar com aquela Gilda, que é a Mariana Ximenes, que faz a vilã, e salvar a sua filha. Você trata muito mal as mulheres. Está funcionando. Está funcionando. Que bom. Entendeu? Isso que é neste momento de hoje, né? Que homofobia e violência contra a mulher e matança de pretos é uma coisa desbragada, temos que falar disso, né? Agora, na sequência de novelas, de trabalhos bíblicos que você fez na Record, eu acho que também tem uma importância dramatúrgica explorar o que a Bíblia nos traz. Você fazia aquilo com uma maneira prazerosa? Muito né? prazerosa. Porque eu, particularmente, tenho momentos que eu gosto muito de muitas coisas. A Bíblia tem grandes histórias. Né? Lindas histórias. Grandes né? histórias. E você fez tudo que podia de grandes histórias. Isso. Né? E os 10 Mandamentos foi muito especial. E foi um marco na televisão brasileira. E é assim, eu tenho o privilégio de ter participado de 2 marcos históricos da televisão brasileira recentes, que uma foi Pantanal e outra foi 10 Mandamentos. E os 2 fora da Globo. E os 2 fora da Globo. Isso não é para qualquer um. E os 10 Mandamentos, assim, balançou a Globo mesmo. Balançou, assim como o Pantanal na época. E o Pantanal na época. E as pessoas queriam muito ver, porque era feito como dramaturgia, era feito com entrega, a Record produziu o melhor que ela pôde, o resultado foi bem interessante, e a história é linda. 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 E eu falo isso, Paulo, por que eu friso tanto? Porque eu acho que, às vezes, tem um próprio preconceito na classe, de desqualificar algum trabalho. A nossa classe é muito preconceituosa. Muito preconceituosa. Muito. Eu não faço novela bíblica, eu não faço isso, eu não trabalho fora da Globo, eu não trabalho... muitas regras que eu acho que são muito distantes da verdade dos atores. E as grandes atrizes com quem eu trabalhei a vida inteira, elas trabalharam em todas as emissoras. Isso. Né? Tem uma pluralidade de trabalho monstruosa. Isso. E tudo que o ator tem que não ser é preconceituoso. Isso. Né? Então, e acho que os grandes atores não são. Né? Uma vez vieram me perguntar e me falaram, mas o que você está fazendo na Record? Eu falei, não, olha, calma. Eu não sou evangélico, eu não sou pastor, eu não sou nada, mas eu sou um arauto. Aí, qual é essa coisa que eu disse, né? Dessas facetas. E ali, eles querem mostrar histórias bíblicas. Hollywood vive fazendo. Claro. Quando você paga uma entrada de cinema, compra uma pipoca e senta numa cadeira para ver uma grande produção de Hollywood, você acha aquilo lindo. Quando a gente faz, não tem valor? Ali tem histórias lindas, cara. Assiste a novela para você ver. É incrível. E foi realmente um grande marco. Assim. Graças a Deus. Paulo, tem um trabalho que a gente fez que eu adoro, que é a série da Marisa Leão sobre a Boate Kiss, a fatalidade na Netflix. Eu acho que a direção da Júlia Rezende é maravilhosa, a produção da Marisa e do filho é maravilhosa, mas é muito duro contar aquela história. E as pessoas, às vezes, que assistem em casa, talvez elas não tenham a dimensão de como é sofrido para um ator contar uma história tão avassaladora. Queria que você falasse um pouquinho do processo, se você teve acesso às famílias e como foi desenvolver aquela história tão triste para o país. Esse foi um trabalho que todos nós que fizemos terminamos realmente arrasados, porque você não faz isso se não mergulhar profundamente naquela dor, se você não entender aquela dor. A produção da Marisa e a Júlia e também toda a produção tomou o cuidado
de ter a Daniela Arbex, que escreveu o livro, era representante das famílias no set de filmagem e tomou cuidado da gente não conviver com as famílias enquanto a gente filmava. A gente foi conhecê-las depois. Ah, só depois. Para não ter essa interferência dessa dor, entendeu? Porque aquilo foi muito difícil de fazer. Era um mergulho de resistência mesmo. Mas achávamos que tínhamos que contar, que é outra questão que abunda, viceja no país, é a impunidade. Sim. Né? Eu não estou advogando punição para esse ou aquele. Estou advogando que uma história como esta, onde morrem 224 pessoas, num lugar que cabia 700 e tinha 1.100, que não tinha saída de emergência, que não tinha janela, que não tinha extintor, isso não pode ficar impune. Não pode. Isso tem que ser averiguado. Aquilo foi muito difícil, muito dolorido. Tinha noturnas que foram as gravadas exatamente em relação ao acidente, que é o reconhecimento de corpos, o rescaldo do fogo, as sequelas que ficaram, que a gente terminava à noite, o elenco todo, e a gente chorava. Eu imagino. Só chorava para poder relaxar. Chorava para tirar isso daquilo, porque no dia seguinte tinha mais. E ficava quietinho, chorava, porque é a condição trágica do ser humano. A gente tem uma condição de vida que ela é trágica, se você for pensar bem. O ser humano, o sentido da vida ela é trágica. A gente luta para melhorar. A gente luta para tirar a cabeça do fundo do poço. Mas a vida é trágica. E tem que ter muita fé. Por isso que eu boto essa palavrinha aqui. Muita fé. Como é que você lida com a sua fé? Você tem religião? Profundamente. E você Eu tenho religiosidade. Religião eu não tenho, porque como você mineiro... espiritualista, né? Espiritualista. Porque como um mineiro da roça muito católico, eu fui coroinha, alguns irmãos meus estudaram em seminário, eu fui cotado, inclusive, para estudar em seminário, eu conheci a religião de dentro. A religião não interessa. O que interessa é a religiosidade. E criei meus filhos assim. E disse para eles, se vocês quiserem seguir uma religião ou não, isso vai ser com vocês. Sim. Eu não vou dar isso para vocês, mas eu vou dar para vocês a importância da fé. Sim. A importância da religiosidade. O sentido do religare, que é você estar ligado ao cosmos, e isso funciona, é de graça e é poderoso. E é um desperdício a pessoa que tem esse instrumento na mão e que despreza. Então, hoje, todos têm a sua fé, todos têm o ligamento. E eu tenho um filho que mora em Nova York, e minha filha que casou vive entre o Brasil e a Escócia, porque ela casou com um escocês. Então, via de regra, nos nossos telefonemas, falei, como é que vai a sua espiritualidade? Eu pergunto para eles. Porque é presente na minha vida. Eu oro, rezo, ou qualquer coisa, eu me ligo, qualquer coisa como você quiser, todos os dias. E você reza o quê? Pai Nosso, Ave Maria? O início, para iniciar, porque acho uma oração muito poderosa. Eu fui criado na religião católica e depois é uma conversa. Pô, me ajuda aqui, eu sei que eu estou errado ali, será que me dá um sinal para eu fazer? E o sinal vem. Me ajuda aqui para eu poder fazer. E vem. E fala, cala a minha boca, estou falando muito. E vem. Aqui eu não queria me meter, eu não sei muito. E vem, e vem, e vem, e vem. Se você abre isso, mão disso, você está desperdiçando muita coisa. Perde a noção da vida. Está desperdiçando da vida. Muita... Você lá na roça, você fala tanto, você sai da roça com que idade? Eu nunca saí da roça, né, meu filho? Eu tô lá até hoje, né? Eu falo para os meus colegas que falam assim, eu falo, que isso é um privilégio, é um acidente. Eu sou um cara que nasceu na roça, então eu tenho esse prestígio todo, assim, isso é um acidente. Na verdade, eu saí da roça mesmo e a gente mudou, porque eu sou dos mais novos de uma família de 14 irmãos. São muitas, né? E a gente mudou da roça, eu tinha 3 anos de idade. Foi para a cidade próxima, São Lourenço. Por isso que eu tinha essa imagem toda nessa cidade grande, não tinha a imagem da roça. E depois logo viemos para São Paulo. E infância não tinha Para 14 irmãos é muita gente. Eram 16. 2 irmãs que morreram antes de eu nascer, portanto eu não E os outros todos estão vivos? Perdemos um pouco antes da pandemia. Foi o primeiro que morreu, deu um pânico na família do cacete. Parecia as formigas quando você pisa no formigueiro. E ele morreu. Eu falei, olha, é a nossa situação, todos nós vamos morrer. Mas como eu sou do mais novos, os mais velhos ficaram em pânico.
Não, temos sim, tivemos ali uma... Vocês mantêm uma relação? Mantemos uma relação. Barata. Agora, não dá para ser amigo de todo mundo. Sim, né? São 14. Você faz os seus grupinhos ali, os mais fechados e tal. Tem a vida toda também, né? Muito E outros fechada. têm os outros Sim. grupos. Mas a gente sempre se reúne. A minha mãe era uma mulher muito bom. forte. Mas, muito pô, forte. tem que ser, com 14 filhos. E eu nasci em casa, hein? Jura? Com parteira? Com parteiro. Parteiro? Isso é um mistério. Nem sabia que tinha parteiro nessa época. Só parteira que eu sabia. Olha como é a vida. Isso é um mistério da natureza humana. A minha mãe era uma mulher terrivelmente católica. Ela saiu de um convento para casar com meu pai. Uau. Ela casou com meu pai sem conhecer meu pai. Meu pai pediu a mão dela para o pai dela deu, foram tirar ela do convento e ela casou com meu pai. Nossa. Ela era... Eu olho para trás hoje... É um filme. Eu sei que eu vivi aquilo lá. Eu me lembro que eu estava presente naquilo, mas não parece que sou eu, que minha vida se transformou muito. E ela era religiosa ao extremo, cara. Ela era muito religiosa mesmo. E, ao mesmo tempo, teve todos os filhos em casa. E do com mesmo um marido, parteiro. né? O parteiro fez dos 14? Fez os 14. A minha irmã mais nova é a única que não, porque já tínhamos vindo para São Paulo, ela nasceu num hospital. Os outros todos... E era um parteiro. Um homem que tinha contato com a intimidade dela. E ela sendo uma mulher profundamente religiosa, a ponto de, se você perdesse a missa do domingo, você apanhava de chinelo. Eu rezava o terço todos os dias, às 6 horas da tarde. E era um parteiro. Era um homem. Agora veja o que é a vida. Que se chamava Nicolas. E tinha o apelido de Niquinho. E a minha filha dará o nome de Niquinho. De Nicolas ao meu neto. Porra! Bela homenagem. Alguma coisa tá ligada aí. Mas ela deu de homenagem ou deu por acaso? Ela nem sabe. Ah, ela nem sabe. Não sabe. E eu vou começar a chamar o meu neto de Niquinho, sem que ela saiba, e eu farei uma homenagem à minha mãe. Você só vai contar isso depois. Só depois. Eles escolheram o nome sem saber. Nicolas. Que bonito. Falei, Nicolas, Catarina. Ela falou, o Nico. Era exatamente o parteiro da minha mãe, nas mãos de quem eu nasci. Você vê que coisa? Que coisa. Que coisa, né? Nada é por acaso. Ah, não é, tá tudo ligado. Que lindo você falar isso. Que lindo. É. Tem uma série que você fez com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Bruna Lombardi, que você fez na HBO, A Vida Secreta dos Casais. Foi. Eu acho a Bruna um ícone em todos os aspectos, né? Ela é bonita, inteligente, boa autora, produtora. Influente. É uma pessoa guerreira. Né? Eu acho que poeta. E acho que ela deve ter acrescentado muito a convivência com ela, não? Foi muito legal, porque era também um vilão, era outro tipo de vilão, era um empresário muito poderoso, pedófilo, com a própria filha, né? Era uma relação muito tóxica, muito doentia, e que eu queria muito fazer. Mas o que mais... foi muito legal fazer, me trataram muito bem, a história era muito boa, fiz tudo mais. Mas o que mais me marcou nessa história era assim, né? Como as pessoas confundem um pouco as coisas. Quando eu estava contratado pela Record, quando ela me chamou para fazer, a Record autorizou, tudo bem, eu fui fazer. Quando eles souberam que eu ia fazer um empresário corrupto, um banqueiro corrupto, pedófilo com a própria filha, eles quiseram não deixar. Que você está fazendo as nossas histórias. Eu falei, não, mas eu sou ator, isso e aquilo. E a Bruna um dia liga para o Edir Macedo, próprio da Record. E ela consegue a minha liberação. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Isso é que ficou claro na minha cabeça. Ela é poderosa. Eu tinha um contrato assinado, eles estavam negando, e ela liga para ele e eles me liberam. Adorei. Minha admiração por você dobrou, Bruno. Cara, sensacional. Ela fica com aqueles olhos lindos dela, aquela postura de gata, ela é poderosa. Não, a produtora. Paulo, vamos falar um pouquinho de teatro. Eu sou um fã das comédias. Eu gosto das comédias e acho que a gente sempre fala isso aqui. Os comediógrafos não estão surgindo como no ano passado. Você fez uma comédia que eu adorei, Sua Excelência, o candidato, do Marcos Caruso, que é um dos maiores comediógrafos desse país. Você gosta de fazer o público rir? Você gosta de comédia? Adoro, e é difícil. Eu não vi você fazendo comédia ainda. É difícil. Me escalam sempre, me oferecem mais o drama, porque é uma verve que eu vou bem. Mas eu vou bem na comédia também. Eu sei os meandros da comédia, mas sei porque eu tenho uma coisa que é... Se o Ney Siqueira dirigiu... Se o Ney Siqueira, eu trabalhei com ele. Dirigiu. Intensa Magia.
E estava em cartaz em São Paulo, no Teatro Itália, bombando. E quando me chamaram, o Caruso vai fazer uma novela ou qualquer outra coisa, ele não pode continuar, a gente pensou em você para substituir. E eu fui ver o espetáculo, né? E eu tenho uma coisa que realmente é minha, eu não faço isso com nenhum esforço. Eu chamei o Caruso e falei, Caruso, me ensina a fazer esse personagem. Não quero dar a minha cara. Bacana. Como é que eu faço? Ele falou, por exemplo, o que é que você gosta? Eu falei, eu gosto muito quando você bate os pés no chão e fala assim, Brigitte, me chama Eloá! Que era a mulher, Eloá, tem uma cena na comédia que é bem interessante. Eloá era a mulher do Jânio Quadros. Jânio Quadros. O Eloá era o personagem liga para o Jânio Quadros, o Jânio Quadros não quer falar com ele quer falar com a Eloá. Ele quer falar com o Jânio Quadros, não dá, e ele está falando com a empregada não atende, e ele fala, Brigitte, me chama Eloá! Que ele vai falar com a mulher do... E era de uma precisão o tempo. Teatro vinha abaixo. Vinha abaixo, ele era aplaudido. Era uma precisão de tempo e de linguagem corporal que ele fazia. Falei, vou fazer igual a você, me ensina. Ele falou, é uma honra que você faça igual. Pode fazer do seu jeito. Eu falei, não, o meu jeito é o seu jeito, porque funciona. Sim. Eu estou substituindo. Se eu fosse o que estreava, eu poderia criar. Eu tenho outra coisa em mim, sabe? Eu tive o privilégio de protagonizar muito, mas eu aceitei grandes trabalhos que eu fiz onde eu era coadjuvante. Porque um bom coadjuvante é importantíssimo para o sucesso do protagonista, que é o narrador daquela história. Claro. Eu, quando protagonizei, já tive a infelicidade de ter coadjuvantes que queriam ser protagonistas. Dificulta o trabalho. Eu, quando sou coadjuvante, eu sou coadjuvante. Porque quando eu ajudo o protagonista, ele brilha, eu brilho também. Claro. É um trabalho conjunto. Já vieram produções que me convidaram para isso, dizendo, mas não é o personagem principal. Não importa, é um bom personagem, vou fazer, não tem problema. Quando eu vi você fazendo arte... Isso. Você, Paulo Goulart e o Pedro Paulo Rangel. Sou o único vivo, hein? Você é o único vivo. Olha só, hein? Eu sou louco por Yasmina Reza. Eu sou louco. Eu produzi o Paulo fazendo O Homem Inesperado, com a Anissete. Mas ali são 3 protagonistas, mas um tá dando uma base para o outro. Isso. E aquele teatro é o teatro que eu amo de paixão, que é o teatro da reflexão. Né? Não é um texto popular, mas ao mesmo tempo... tem uma identificação grande com a plateia, né, que faz a gente pensar. E você descreveu bem. Ali, os 3 personagens são muito diferentes e eles apoiam o outro. Eles não existiriam sozinhos. E se não tem aquele jogo, o espetáculo não acontece. Não seria interessante ele sozinho. Tem um espetáculo que você fez que eu não vi e eu queria falar sobre ele porque eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo Zé Wilker. E o Mephisto. Foi uma experiêa muito gratificante trabalhar com ele? Foi muito. Era um grande artista. Muito culto, né, Paulo? Muito. E tivemos sentados na cadeira do Teatro dos Quatro. Foi um grande sucesso, não foi? Foi um grande sucesso. Era um elenco imenso. Imenso, né? Eu lembro que eram 20 tantos. Sérgio Brito, Miguel Falabella, bom, e assim vai. Otton Bastos, e assim, Cristina Porchat, e a Cássia Kiss, e assim vai. E eu sentei com ele e falei... Zé, você tem noção de que você é a referência da nossa época como artista, como cultura, como aprofundar e ser o grande arauto aí dessa nossa época? E ele ria assim, falava, não, falava, sim, Zé, olha isso que você está fazendo aí, cara. Que missão difícil botar aquele elenco no palco. Aquilo ali não é para qualquer um, não. Sérgio Brito. Só Titânio. Só tinha cobra ali. Ali não é mole, não. E ele adorava fazer. Porque a história é incrível. Fala muito disso que a gente está falando até agora. Você vender a alma pelo sucesso e só pelo sucesso, como é vazio. Se você não assumir que você tem uma missão e um ofício ali, um sacerdócio, fazer isso pelos outros também, e aí volta para você. E fala disso, né? O cara vende a alma para o diabo para poder ter sucesso. E não é fácil. E o Zé tinha uma coisa, era uma escola constante, né? Porque ele trazia o cinema o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Como referência. E ele tinha uma coisa que ele era muito direto também. Atores que um pouco mais sensíveis ou mais voltados para si mesmo, mais egocêntricos, não entendiam.
Mas para mim foi uma explicação. Um dia eu perguntei para ele nesse espetáculo do Mephisto, falei, mas escuta, aqui eu não estou entendendo como é que eu devo fazer essa... Ela falou, então, mas essa cena não é sobre você. Ele era direto, isso era genial. Genial. E eu entendi. Não se preocupa, não. O que você deve fazer está em cima do que eu vou armar para quem é o protagonista dessa cena. Segue o que eu vou armar para quem é o protagonista dessa cena, você vai encontrar o seu lugar. E muita gente se melindra. Fala, pô, que isso? Está me tratando mal? Como é assim? Não, eu entendi perfeitamente. Claro. Eu não estou sabendo o que fazer. Ué, mas é porque você está em foco. O foco está errado. Essa cena não é sobre você. Pô, genial. Perfeito. Eu nunca entendi. Perfeito. Eu nunca entendi isso como uma agressão ou como um desprezo. O nosso segundo encontro, na verdade, foi o primeiro encontro profissional, foi quando eu fiz o Frankenstein no Rio de Janeiro, a produção local. Eu tô falando que Jô, né? Do Jô. Eu amava o Jô, um homem muito culto. Eu queria que você fizesse aspas do Jô Soares. O que foi trabalhar com o Jô Soares e conviver com o Jô? Muito legal, porque ele estava voltando a dirigir, né? E esse meu jeito chocou ele um pouco. Chocou? Chocou, porque ele era muito insensado, né? E ele muito reverenciado. Muito reverenciado. E ele propôs, primeiro que ele queria fazer o laboratório do Dr. Frankenstein, tudo com cristais da Bavária. Eu falei, você é louco, isso é teatro, a gente vai esbarrar nessa merda. Vai quebrar, toda vai ser noite vai quebrar essa porra o tempo inteiro. Você é louco. Não, mas vocês podem tomar cuidado. Isso é teatro, irmão, a gente não toma cuidado. E ele queria uma linha para o Frankenstein, que eu propus outra. Eu falei, não, a sua é um pouco... tudo bem, tá certa, mas eu gostaria de fazer esse cara frágil. Eu queria fazer ele frágil. Ele, inclusive, falava com uma voz um pouco fraca, aquele Frankenstein. Queria fazer ele frágil. Isso para ele foi um pouco um choque. E aí entra a Vânia também. Ele adorava ligar para a Vânia e perguntar se eu estava bem, se eu gostava de estar fazendo. Ele convidava a Vânia para os ensaios. E a Vânia falava, Paulo, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada de teatro. Mas o cara está te convidando, você que diga a ele se você quer. E a Vânia ia acompanhar os Ele ensaios. duvidou de você estar feliz ou não? Ele duvidou. Duvidou porque eu disse que eu não achava a proposta dele a melhor. Mas eu achei que vai ser feliz. Você não foi no Eu final? fiz porque depois ele, genial e generoso como é, falou, claro que sim. Então faça do seu jeito. Okay. E eu fiz do meu jeito, e ele bancou aquilo e levou. O cartaz era tudo era em cima de tudo mim. Era em cima de você. E era, no primeiro momento, foi assim, cara. E ele passou a dizer para as pessoas, e depois dizia para mim: eu gosto muito do Paulo, sou amigo dele, respeito o Paulo. Porque não foi um embate, foi uma discordância. Que faz parte. Que não era uma reverência, Sim. E ele no começo se assustou, falou: mas como assim, né? E ele tinha essa coisa da reverência muito. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E eu entendo que quando ele não recebe, ele estranha. E era desde criança. Desde criança. Era um cara que frequentava a nata carioca do Rio de Janeiro, em 1950, que era a nata carioca do mundo. Do mundo. O Rio de Janeiro. O Jockey Club do Rio de Janeiro. Sempre conviveu com o que havia de melhor. Estudando fora, com diplomatas e tal. E eu falei, não, mas é que você não está entendendo que não é contra você. É que eu tenho uma proposta para você que pode ser interessante. Deixa ao invés de eu ficar te dizendo o que é, posso mostrar? Eu também não gosto muito de falar para diretor o que eu quero fazer, ficar explicando muito. Não? Eu gosto de fazer. Entendi. Aí o cara vê, ou a pessoa vê. Se ele achar interessante, ele me pergunta, mas por quê? Aí eu vou explicar. Mas eu vou fazer. Eu falo, eu tenho uma outra maneira de fazer, quer ver? Dá uma olhada aí. Uou, faço. E ele sente como é. Porque no intelecto é outra coisa. Sim. Quando você põe na prática é outra coisa. E você gosta do trabalho de mesa? Adoro. Acho importante. Eu sou um ator muito diferente dessa classe que está aí. Sinto muito. Os caras me entendem como emprego. Eu sempre falo que se Bibi não gostava, Marília gostava. Engraçado, né? Cada um tem um jeito. Eu acho fundamental. Mas é uma dedicação. De qualquer maneira, quem não gosta e se dedica a isso, estuda sozinho e tal, ou gosta de mostrar só, se dedicar, tá tudo bem. O que não pode é encarar isso como emprego. Sim. Não dá. A nossa atividade não é um emprego, não, é um ofício. De forma nenhuma. O que você tem vontade agora de voltar ao teatro? Eu tenho vontade de voltar ao teatro. Porque a gente já vem conversando isso há algum tempo.
Eu até já falei para você, queria que você me produzisse. Falei, eu não produzo mais teatro. Como você vai se produzir, você abriu uma brecha para mim. Tá todo mundo falando isso. É lógico que você não produz mais teatro. Mas, na verdade, eu nem vou produzir. Não. Nem venha. Foi um dos grandes produtores desse país, agora vai se produzir e abriu uma brecha. Olha, você está produzindo de novo. Eu sempre falei 50 produções para todo mundo. Nunca tinha parado para contar. Aí o Arnaldo Bloch falou, bom, agora você vai ser obrigado, né, a fazer o livro da... Eu fiz entre peças, shows, talk show, mais de 100. Então. Eu tomei um susto quando eu falei, gente, como é que eu... Tinha final de semana que eu tinha Tônia em um lugar, Bibi em outro, Marília em outro. Gente, sabe por quê? É uma loucura. Quando você produz, se é você que está produzindo uma coisa que eu estou fazendo, o nível de confiança é muito grande, porque você entende qual é a necessidade, você fala a língua, você tem a expertise do meio, a gente se sente muito confiante. Eu fiz uma experiência só em produzir uma peça com a Marisa Hort, Flávio de Souza em São Paulo e atuar. Nunca mais. Porque quando é muito difícil atuar em produção. Quando a gente estava no ensaio geral, o cara parou, o Zay Weinfelder que fez o cenário, o cara parou o ensaio e falou, o lustre não chegou. Eu não quero saber do lustre, eu quero saber do personagem. É muito que eu tô difícil. Então é preciso que alguém produza. Né? No meu livro, e agora eu vou colocar aqui os 15 mandamentos, tem os 15 mandamentos que fizeram muito sucesso. Então eu vou colocar de 5 em 5, eu vou ler e você comenta se tudo bem, se você concorda, se você discorda, se você acrescenta. Para mim vai ser fácil porque eu li o seu livro de uma tacada. Né? Vamos embora. Então vamos lá, vamos aos primeiros 5. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo, teu público, honrarás teu texto, sua fala, não matarás o talento. Perfeito, concordo todas. A primeira é só que eu faço uma ressalva. Eu acho que existem outras coisas tão nobres na vida quanto a arte para amar. Eu acho que amarás a arte como todas as coisas que são nobres e que merecem ser amadas. Tá segunda cartela, é isso que eu quero. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. Perfeito, se você tem, então é perfeito, concordo com todas. E o último grupo, vamos lá, adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. Pronto. Matou. Tirei nota 10? Nota 10 com louvor. Adorei sua observação da primeira. Maravilha. Vamos voltar aqui. O cinema não foi muito presente na sua vida. Eu acho que você, até pela brilhante carreira que você tem, você seria merecedor de até fazer filmes mais interessantes. Mas eu enumero 2 filmes que eu gosto muito. Um é For All e o outro é o Césio 137, que eu acho que são filmes importantes. Dentro da tua filmografia, o que você acha que é relevante? Eu nunca me encontrei muito no cinema. Não, e por quê, Paulo? Porque o tempo do cinema eu só entendi depois que eu comecei a fazer séries. O tempo do cinema não era uma coisa que era orgânico para mim e ele me escapava. Porque você fica, por exemplo, tem produções como essa que você citou, que era o Mephisto, que a gente ensaiava 8, 10 horas por dia. Era uma produção enorme, com um elenco enorme. Mas você está sempre em atividade. O cinema, ele te exigia... Agora eu já entendo melhor. Mas o que me incomodava é que ele te exigia uma concentração absoluta por um período de ócio muito grande. Você espera muito no cinema. E aquilo, para mim, era eu ficava meio incomodado, achava que era perda de tempo, me cansava, achava que eu perdia a concentração ali e tal, ele me incomodava. Por isso é que eu nunca muito fiz cinema, não. E por quê? Montenegro, que me desculpem os cineastas, obrigado, e eu posso fazer filme, né? Eu tenho teatro, né? Sim. Eu tenho palco, né? Quem faz muito teatro... Eu tenho palco. E as temporadas ficam longas, porque vocês são atores de sucesso. E o prazer, eu que convivo com as grandes damas, elas sempre dizem que o prazer do teatro é inigualável. Inigualável. E eu era de dormir em coxinha. E tem isso, tem ator que se fica mais de televisão, tem outros mais de teatro, outros mais de cinema. Me perguntam, o que é melhor? Não há melhor, são diferentes. E eu dormia na coxinha, ensaiava e dormia na coxinha. Quando eu comecei a namorar a Vânia, eu estava fazendo Divinas Palavras do Ramon de Valle-Inclán, onde eu fazia um diabo, e a gente tinha que... a direção do Yakov Hillel, que também nos deixou, e eu tinha que ensaiar muito. E aí eu dormia naquilo, e ela falava, meu Deus do céu, porque ela
uma mulher do Rio de Janeiro, que foi morar em São Sim. Paulo. Solar, praia, sol. Ela falou, caraca, esse lugar é um mofo só, é cheio de poeira, como é que você fica aqui? Eu achava aquilo aviltante, ela falar que a coxinha do teatro era ruim, entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto do teatro, Eu gosto de me entendo dedicar. você Gosto como de me dedicar. ninguém. Eu entendo perfeitamente. Mas já estivemos aí, já negociamos alguns filmes, 1 ou 2 que já fizemos. Sim. Né? Muito bem. Não quer que você não... É que eu acho que o cinema perto da tua filmografia, perto do seu currículo de televisão e teatro, o teatro e a televisão são infinitamente maiores e mais importantes. Foi consciente. Né? Foi e uma consciente. coisa que aconteceu. Foi. Você não tem relação nenhuma com a rede social, né? Não tenho. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho nada. E aí me interessa, como é que você hoje, que é raro isso hoje em dia, mesmo um ator sendo mais velho, não ser uma pessoa conectada de alguma maneira. Como é que você hoje se conecta com o mundo, já que o mundo está tão conectado através das redes e da mídia digital? Eu tenho 3 filhos. E os 3 filhos têm um monte de amigos e eles estão toda hora jogando a rede na minha cara. Né? E eu acho que hoje a rede não me interessa, o que se faz hoje, porque fazem muita bobagem, muita porcaria, muita coisa que não presta. Falar da vida dos outros e espionar a vida dos outros e jogar na rede. E perdeu, é um exercício mesmo. Por exemplo, o clube onde o meu filho treina, em São Paulo, que a gente ficou sócios, todo mundo digitalizou para entrar no clube. Você bota o dedo e entra. Eu me recusei, e eles aceitaram. Porque eu quero chegar e falar bom dia para o porteiro. Tudo bem? Como é que você vai? E você entra com a carteirinha? Eu entro com a carteirinha, o número da carteirinha. Bom dia, tudo bem? Como é que você vai? Eu quero saber, eu acho que as redes, bom, isso já foi discutido muitas vezes, elas protegem o canalha, né? Que pode falar o que quiser impunemente, inconsequentemente, e elas prejudicam a relação pessoal. Eu sou um artista que vive de traduzir a performance do ser humano. Eu não posso perder a relação. Os meus filhos sabem disso. Os meus filhos, quando não tem importância, eles me mandam uma mensagem para o Zap. Quando o assunto é importante, eles me ligam. Pai, queria te dar uma notícia. Eu estou grávida. Porque eu quero ouvir a voz dela. Quero saber pela voz como é que ela está. Hoje a minha mulher me ligou, a Vânia, me ligou agora recentemente e falou, e aí, tá tudo bem? Tá ralando? E tava desacostumado, porque eu tava há muito tempo sem fazer novela, e novela é uma relação. Tá ralando? Eu falei, nossa, e o Rio de Janeiro, que inverno é esse? Tá fazendo Calor. 34 graus aqui, mano. E eu ouço a voz, ela ouve a minha voz, ela sabe como eu estou com você. Você mesmo sabe disso. Quando a gente começou a trabalhar, vou fazer uma revelação, que eu nunca tinha tido. Montenegro me falou assim, eu funciono muito bem pelo WhatsApp. Eu falei, tá bom. Eu só ligo para ele, para falar. Balalá, balalá, balalá. E é isso. E ele tem um bom humor, ele me recebe numa boa. E ele fala, eu adoro. Isso quando eu não quero ver a cara dele. Vamos fazer uma chamada de vídeo aí que eu quero ver a sua cara. Eu falo para ele. E eu gosto Mas desse você contato. falou isso, e a Natália fala muito isso. Eu preciso ouvir a sua voz para perceber como é que você tá. E o que você quer me dizer com aquilo? É bonito. O que você quer me dizer se você está bem ou não? E daí não me interessa. Eu me conecto com a rede, com as redes, com o mundo, porque o mundo está absolutamente conectado, né? É impossível não ficar sabendo das coisas relevantes e porque eu quero me proteger das bobagens. E tem muita bobagem. Sim. Que faz você ficar com minhocas na cabeça, pensando isso ou aquilo e tal. Por exemplo, se eu tenho uma rede e alguém publica assim, Marcos Montenegro fez tal coisa, uma negativa, eu vou ter que me preocupar com aquilo, será que isso é verdade, será que não é? Não, eu pego e te ligo. Claro. Para saber. Claro. E a tua relação com a imprensa, de uma certa maneira, você tem uma coisa assim, não, eu não gosto muito porque você é muito reservado, eu né, não Paulo? Gosto. Não gosta de maneira geral, não, né? Não gosto. Você sempre foi assim ou isso é uma coisa de agora? Sempre. Eu me lembro que quando eu fiz Pantanal e fui para Globo, que fui fazer Dono do Mundo, que fui ser Triângulo Amoroso Fagundes, Malumada e eu. E o meu núcleo era... Dono do Mundo, né? O Dono do Mundo, Odete Lara e Beatriz Segal e... Não, o meu núcleo era o Odete Lara e o... Como é que é aquele que fez o Vai Trabalhar Vagabundo? Hugo Carvana. Hugo Carvana. Era incrível. E aí, no dia da minha primeira gravação, tinha um batalhão de repórteres e fotógrafos para me entrevistar. E a primeira mulher que
que veio me entrevistar, e eu falei para ela, mas por que vocês estão aqui? Não, é importante isso, e você fez Pantanal, está vindo para o Dono do Mundo, que era uma novela que não tinha dado muito certo, e tinham me chamado para fazer um triângulo amoroso ali com a Malu. Eu falei, mas tem coisas muito mais importantes para falar aí na vida. Vocês viram ontem aquela mulher que matou o próprio filho? Ou vocês viram ontem não sei o que, não sei o que. Eu nunca vi muito sentido, porque eu já tenho um trabalho de exposição. Uhum. O meu trabalho fala por mim mesmo. Agora, já dei entrevistas muito relevantes para defender causas. O que me seduz, Montenegro, é defender causas. E o que não falta nesse mundo é defender causas. Sim. E eu não estou falando de panfletário, estou falando de cidadania. político, de exercer a minha cidadania. Eu falo isso em minhas palestras. E isso é que uma me das interessa. funções do artista é devolver para o público, através da cidadania, o que o público dá para eles através do reconhecimento. Então, você pode me dar uma entrevista falando do seu personagem? Eu já dei 15, querido, já saiu em 2 anos. Agora, você pode me dar uma entrevista falando sobre essa situação que é sobre a do preto? Aí me interessa. Uhum. Aí eu pego e falo, entendeu? Me perguntavam muito assim, quem são seus ídolos? Eu não tenho ídolo na cabeça. Também não. Eu tenho admirações e respeitos. Que nem eu. Mas ídolos eu não tenho. Que nem eu. E entendo perfeitamente. Perfeitamente. Eu admiro e respeito. Eu admiro e respeito você, admiro e respeito a Natália, a Fernanda, mas o faxineiro ali também eu admiro e respeito. Eu tenho admirações e eu estou respeito. muito honrado de você ter me ligado e falar, vou conseguir fazer seu podcast. É, amanhã lógico. ele vai fazer várias cenas de novela Lógico. e ele está aqui. É. Então, te agradeço. Com muito prazer, pô. Nós estamos chegando ao fim. É uma pena. Ah. Eu ficaria com você aqui a noite inteira conversando. Extremamente agradável, inteligente, brilhante. De verdade. Tem 3 perguntinhas para terminar. Você vai terminar lendo ou recitando alguma coisa. Na verdade, são 2. Isso eu faço para todo mundo. A primeira é, hoje, se alguém perguntasse a você, Paulo, o que você gostaria de fazer? Existe alguma coisa que você não tenha feito ainda? Você já fez tudo? Ou você está livre para o que o destino te propuser? A vida me deu muito mais do que eu esperava, Monte. Muito mais. Falo isso para os meus filhos, falo isso para a Vânia. E Catarina, porque é minha grande parceira ali, minha primeira filha, né, mulher, nos momentos de mais insegurança minha, ela fala para mim, olha só o que você já viveu e olha só o que você já fez. Eu não tenho desejo nenhum. Eu tenho desejo de continuar fluido, de continuar aberto para poder usufruir e fazer e entrar nas ondas que a vida for me oferecendo. Entendeu? Depois que eu tive você como parceiro de trabalho, então, isso aí ficou muito mais fácil, uma missão muito menos árdua. Porque eu me lembro de quando eu saí de um contrato longo e tal, e que eu fui te procurar em 2018, eu pedi a um agenciado seu que perguntasse a você se você estaria disposto a falar comigo. Aquilo foi muito estranho, mas como assim? Você é o Paulo Gorgulho, liga para ele. Eu falei, não, ele vai ter o direito de não querer falar comigo. Pergunte a ele se ele pode falar comigo. Você respondeu sim, claro que sim. E aí, no seu escritório, a primeira coisa que eu te perguntei é, você acha que faz sentido a gente trabalhar juntos? Você acha que tem um lugar para mim que você pode falar? Acho sim, acho que tem um lugar para você, acho que a gente pode... Eu preciso ser introduzido no mercado de novo. Acho sim, acho que a gente vai... E acho que a sua postura em relação a isso me deixa mais tranquilo, porque você não ficou esperando, naquele ano de 2018, o mercado se manifestar. Você rapidamente me ligou e disse, olha, liguei para fulana e tem uma brecha aqui. Você se disporia a fazer um teste? Que são o que as pessoas... que são coisas que as pessoas que têm nome não fazem. Eu falei, claro que sim, e fui fazer um teste, e fui fazer a segunda chamada depois de fazer um teste, protagonizar com a Débora Bloch. Então, não tem. A vida vai proporcionar isso a mim. E tem alguma coisa que você gostaria de me dizer que você não me disse ainda? Pode ser uma crítica ou o que for? Ah, eu te amo. Né? Obrigado, eu também te amo. Nada a declarar. Nada a declarar, já está tudo dito. Então, maravilha. Antes de você estar, tem os presentinhos do que fofo. A garrafinha de água que você falou. Caraca, isso! Aqui viu? tem a ecobag, a canequinha você vai levar. Pronto. Olha que linda, ó, gente. Olha que linda. Muita água. Olha que linda. Ó. É linda, né? Linda, linda. E aqui... o nosso amuleto, que eu mando fazer, que são as máscaras do teatro, que são as máscaras do nosso cenário,
para que te proteja, te traga sorte. Muito obrigado. Eu te agradeço de coração. Eu é que agradeço. Não, mas eu te agradeço mesmo, porque eu sei que foi um sacrifício físico você vir aqui hoje. Amanhã você grava muito cena. E assim, eu fico muito honrado com o seu carinho e sua dedicação comigo. Eu vou só tirar daqui da câmera para você olhar para a câmera sim, ali. obrigado. E aí, agora, você fica à vontade para nos abrilhantar. Eu vou ler um poema que eu li durante a pandemia, é do Eduardo Galeano, que nos deixou também, mas é um poeta moderno e argentino, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Eu vou ler, eu não tenho ele de cor. Não, por pode favor, ler, por favor. Eduardo Galeano, sem título. Que tal delirarmos um pouco? Que tal se cravarmos os olhos para lá da infâmia, para adivinhar um outro mundo possível? Lá estará limpo de todo veneno que não provenha dos medos e das humanas paixões. Nas ruas, os automóveis serão varridos pelos cães. As pessoas não serão conduzidas pelo automóvel, nem serão programadas pelo computador. Não serão compradas pelo supermercado, nem serão tampouco observadas pelo televisor. O televisor deixará de ser o membro mais importante da família e será tratado como a tábua de passar ou lava-roupas, um utensílio. Se incorporará aos códigos penais o delito da estupidez, que cometem aqueles que vivem para ter ou para ganhar, em vez de viver por viver, e nada mais, como canta o passarinho sem saber que canta, e como brinca a criança sem saber que brinca. Em nenhum país irão presos os homens que se neguem a cumprir o serviço militar, a não ser os que quiserem cumpri-lo. Ninguém viverá para trabalhar, mas todos trabalharemos para viver. Os economistas não chamarão mais o nível de vida o nível de consumo, nem chamarão mais qualidade de vida a quantidade de coisas. As crianças na rua não serão tratadas como se fossem lixo, porque não haverá crianças na rua. Na Argentina, as loucas da Plaza de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque elas se negaram a esquecer nos tempos de uma amnésia obrigatória. A Santa Madre Igreja corrigirá alguns erros das suas tábuas de Moisés, e o sexto mandamento ordenará: festejarás o corpo. A Igreja também ditará um outro mandamento que Deus havia esquecido: amarás a natureza de quem és parte. Serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos da alma. Os desesperados serão esperados e os perdidos serão encontrados, porque eles se desesperaram de tanto esperar e se perderam de tanto procurar. Seremos compatriotas e conterrâneos de todos os que tenham vontade de beleza e vontade de justiça, todos os que tenham nascido quando tenham nascido e tenham vivido onde tenham vivido, sem que importe nem um pouquinho as fronteiras dos mapas nem do tempo. Seremos imperfeitos, porque a perfeição seguirá sendo o entediante privilégio dos deuses. Mas neste mundo canhestro e fudido, seremos capazes de viver cada dia como se fosse o primeiro. E cada noite, como se fosse a última. Nossa, bravo. Que beleza. Meu Deus do céu. Paulo Gorgulho. Só posso dizer gratidão. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, eu sou uma pessoa de temos muitos colegas e temos poucos amigos. E você tá no hall dos amigos. Ah, você também. Né? Você tá no hall dos amigos. Eu tenho uma admiração profunda pelo seu caráter, pela sua maneira de conduzir a vida, pela sua família, pelo seu talento, pela maneira com que você construiu a relação com a gente, da maneira que você desenvolveu essa sua forma de se posicionar. E eu volto a repetir, eu agradeço a Deus a profissão que eu tenho. Que Deus te ilumine, te proteja. É nóis. E que a gente siga juntos aí até o fim. E que a gente construa cada vez mais um mundo melhor pra gente, né? E que contamine os outros.
Isso. porque a gente busca ser saudável no mundo, ter uma relação saudável com o mundo. Isso. Muito obrigado. Eu é que agradeço, do fundo do meu coração. Faço minhas as suas Amei. palavras, Brilhante. tenho por você a mesma admiração, o mesmo respeito, a mesma consideração e a mesma confiança. Muito obrigado. Viu? E para vocês, depois dessa brilhante entrevista do Paulo Gurrulho, até semana que vem às 8 horas no nosso Ser Artista Podcast no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais, com mais um grande nome, um grande talento do cenário artístico brasileiro. Um beijo, fica com Deus.